sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o NewsaCast. Sucesso, sucesso. E hoje com duas grandes mulheres, né, Lanúzia? Com certeza, são duas grandes mulheres que vêm trazer um assunto de grande relevância que vai transformar a sua vida. Transformou a minha, viu? É comprovado. Por isso que a gente convidou, não é isso? Hoje para falar de um tema maravilhoso. Já posso falar, Lanúzia? Não, tenha paciência, porque falta muita coisa ainda. A gente vai pedir para você se inscrever no canal. É verdade. Se inscreva lá no canal, acione o sininho para ser notificado dos nossos novos episódios. E também deixe lá os seus comentários, gente. Os seus comentários vão ajudar bastante o crescimento do canal. Se você precisar também de outros temas, é só você colocar lá no comentário e a gente vai trazer aquele convidado que você mesmo escolheu. Com toda certeza, com toda certeza. Mas eu estou ansiosa para falar quem está aqui hoje, olha. São duas grandes mulheres, Duas grandes ou não mulheres, é? São são duas sim. grandes mulheres sergipanas. Sergipanas. Eu vou dizer o nome, Vamos lá. Muito obrigada, Lana Andrade, que está aqui presente conosco hoje. Seja bem-vinda. E Obrigada. Bruna Gama. Parabéns Obrigada. e muito obrigada por aceitar o nosso Nilza, convite. quando a gente foi ler sobre a capacitação profissional, era um livro. Um livro, Então a verdade. gente prefere que elas Com certeza, mesmas se falem apresente, né? quem são elas, as capacitações. Chega embolou, gente, ó. As capacitações profissionais. É muito credenciamento, é muito curso, muito curso. Lane e Bruna, fiquem à vontade. Por favor. Bom, eu sou Lane Andrade, né? Atuo na área de gestão já há 12 anos. Sou uma pessoa que sou muito organizada, gosto das coisas muito arrumadinhas. Eu sou uma pessoa muito fiel às pessoas que convivem comigo, né? Sou muito família também, né? Gosto de estar sempre perto das pessoas que eu amo. Sou uma filha amada de Deus, né? E os meus títulos, glória. né? As coisas que eu construí na minha vida, eu sou formada na área de gestão de pessoas, como também sou formada na área de gestão de processos gerenciais. Atuo como consultora para empresas na área de gestão de pessoas. Atuo também como coaching e analista de perfil comportamental. Não vou ficar aqui passando todo o currículo, porque assim, são muitos cursos que eu fiz para melhorar o meu trabalho, né, dentro das organizações por onde eu passo, e um deles é o treinamento Poder da Ação, onde eu sou treinadora habilitada, autorizada para ministrar o treinamento com base no livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Que e tudo bom. isso a gente traz para business, né, para carreira, para que as pessoas desenvolvam negócios. Que bom. Tá de parabéns. E Bruna? Eu sou filha amada de um Deus lindo, maravilhoso. Glória. Sou mamãe da Duda, casada com Samuel. Mãe de menina, né? Sou apaixonada por gestão, por pessoas, por processos. Vim na minha caminhada nos últimos 16 anos, atuando como gerente de negócio. Eu acho que vocês não gostam muito assim, eu trabalhava no McDonald's esses últimos 16 anos. É uma escola de gestão e de liderança. Sou formada em administração, né, gestão empresarial, criatividade e inovação, mas também fui uma pessoa que busquei muito técnico, né? Então eu queria gestão, resultado, business to business, e quando eu fui buscar mais conteúdo comportamental, intelectual, e aí eu me deparei com o Poder da Ação, também esse curso que me trouxe para a área de desenvolvimento humano. Nunca imaginei atuar fora da área que eu estava atuando, mas aí eu fiz a junção da gestão com comportamento, faço análise de perfil comportamental, consultorias e treinamentos. Então hoje eu faço o que eu amo muito tudo isso. Eu amo me comunicar, me expressar, treinar e gerar resultados em todas as áreas, ter performance em todas as áreas, porque eu descobri que a gente não precisa escolher. Entre sorte no amor, entre sorte no jogo, no profissional, a gente pode ter um equilíbrio, tudo pode funcionar e tudo pode ter resultado, se a gente colocar a energia necessária para que ela funcione. Que bom. Muito bom saber a credenciais de vocês, porque o tema de hoje é muito especial, eu digo porque também transformou a minha vida. Eu não fiz muitos cursos lá na Febracis, mas assim, quando eu tive contato com o livro Poder da Ação e comecei a ler, eu comecei a entender quais eram os meus entraves, né, na época, na minha vida. E ele me colocou para sair da zona de conforto, porque eu ficava sempre ali naquela zona de conforto, né, e às vezes culpando as outras pessoas, ocupando o universo. Eu comecei a me responsabilizar pelos meus próprios atos e entender que eu
tenho que ser a protagonista da minha vida. E foi através do que eu li, do que eu vivi, dos planos que eu fiz e também do caderno de Essa Vida, vai falar um pouquinho sobre ele depois, né? O foco na prática, que transformou minha vida, porque é preciso se decidir primeiro e é preciso tomar decisões a cada dia e crescer, nem que seja 1% a cada dia, mas se propor e fazer aquilo que se propõe e correr atrás dos sonhos e objetivos, porque todo mundo tem sonho. Vai lá, Luzia. Verdade. O poder da ação, eu acompanho o Paulo Vieira através dos canais, das redes digitais aí, principalmente no canal do YouTube. E eu vejo que quando ele fala sobre o poder da ação, ele quer falar de uma forma muito divina. Significa que aquele Deus que está dentro de nós, ele quer nos levar num patamar de autoconhecimento, onde a gente se sinta capaz de realizar coisas maiores do que o que a gente imagina. Então eu consumo muito o conteúdo dele, acho ele uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que seguiu o caminho correto, que é unir o sucesso profissional, o sucesso financeiro e principalmente conciliar Deus em tudo isso, para não perder a sua essência. Então realmente Paulo Vieira está de parabéns. O trabalho que ele traz aqui no universo ajuda a muitas pessoas a transformarem a sua vida e principalmente a dar sentido, que muitas pessoas perderam o sentido. E aí quando elas começam a ter um sentido de vida, as coisas começam a fluir, a prosperar e por aí vai. E aqui estamos nós, né? Nós mulheres que acreditamos no poder da ação e vamos falar um pouco sobre esse conteúdo. Com certeza. E eu vou fazer aqui a pergunta, Lanús, o tema principal, para que as duas possam discorrer, a gente possa bater esse papo maravilhoso, né? Vai ter aí um encontro, daqui a pouco ela também vai falar aqui do evento que vai ter, né? Esse final de semana, ela vai passar aí todos os detalhes. E o nosso tema, a gente quer que vocês expressem sobre o poder da ação, claro, como isso pode impactar e transformar a vida profissional e pessoal de cada pessoa. Como é que isso pode transformar, impactar, né? Eu vou trazer um pouquinho do meu case, né? Vou Certo. falar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e saber como foi que eu virei essa chave. Primeiro que a gente precisa trabalhar o corpo, a mente e o espírito, como a Lanu já trouxe aqui brilhantemente. E eu era uma pessoa que eu só falava da boca para fora que minha família era importante e que Deus era o primeiro lugar da minha vida. Eu era uma farsazinha com aquele discurso fofo e maravilhoso que vivia única e exclusivamente para trabalhar. E é uma paixão tão grande por trabalhar, tão grande, que o tempo passava e eu não sentia. Eu gostava tanto, eu gosto muito, né? Eu gosto tanto que eu não tinha esse limite. Pra você ter noção, eu mesmo fazia minha escala de folga e às vezes eu dizia em casa que não tava pra poder trabalhar. E assim eu ficava. E todo mundo me elogiava muito, dizia, nossa, que menina trabalhadeira. Eu mando mensagem, qualquer hora ela responde de madrugada, responde de noite, eu mando e-mail, tudo que eu peço ela faz. E aquilo foi me alimentando de amor. E eu fiz uma inversão. Eu me senti amada por tudo que eu fazia, não por quem eu era. Então eu não era a Bruna Gama, eu era a gerente do McDonald's. E aí as pessoas começavam a me associar a isso. Se tudo era meu valor, quanto mais eu fizesse, mais as pessoas iam me elogiar. Então eu ganhei prêmio, drive mais rápido do Brasil. Ganhei prêmio de gestão, prêmio de liderança, de universidade corporativa. E a minha família lá de cantinho, né? Lá os prêmios na prateleira e aquela farsa linda. Quando veio todo esse conteúdo e esse poder da ação, que não foi para me trazer dor, foi para me trazer consciência, para me trazer clareza. E a gente vai até falar um pouquinho disso também, que é super importante falar sobre sucesso. A clareza que veio para mim foi que aquilo que eu achava que era importante, eu não estava dando nem tempo, nem energia, nem atenção, nem o valor que merecia. E aí eu decidi, agora eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Eu vou deixar de ser uma farsa e vou dar o tempo e a atenção necessária que cada um precisa, sem deixar de fazer o que eu amo. Então é possível, sim, você ter esse equilíbrio desde que tenha consciência. E a consciência veio a partir desse livro, dos planos, das teorias, de sair do lugar assim de vítima, né? De ser autor da nossa própria história. Pode até parecer uma frase clichê, mas eu não associei nada a ninguém. Era tudo único e exclusivamente responsabilidade minha. E tudo só mudou quando eu decidi
sair daquelas condições e passar a viver de decisão. E aí as decisões que eu tomei foram que foram me levando para um caminho que eu amo muito. Eu costumo dizer que esse livro, o nome já diz, Poder da Ação. É um chamado para sair da zona de conforto, né? Então, esse livro, ele traz essa lição, né? Todo mundo tem o livro aqui. Gente, o meu tá novinho, mas é porque o meu emprestou uma pessoa e a pessoa não me devolveu, eu já adquiri outro. Ela não trouxe. Né? Mas vamos lá. Ele é um chamado para ação, né? Por que um chamado para ação? Na zona de conforto, não se tem resultado. Na zona de conforto, você não tem ganhos, você não tem vida, porque você está ali, na verdade, em uma prisão. Então, para que você comece a conquistar, comece a ter resultado, comece a ver as coisas acontecendo na sua vida, você precisa fazer algo que só você pode fazer por você mesmo, né? Então, é agir. E o primeiro capítulo do livro já vem para um quê? Uma acorda. Acorda para quê? Acorda para a vida mesmo, para a sua vida. Assim como a Bruna parou e acordou e viu que ela precisava... Chacoalha, acorda também para ver o mundo que você tem aí fora. Nós temos 2 mundos aí fora. O mundo da escassez e o mundo da abundância. E a decisão é sua. E parabéns, né? Se você escolheu ficar na escassez. E parabéns se você escolheu ficar na abundância. Na escassez nós temos o quê? Tristeza, solidão, sem produtividade, sem resultado, né? Estresse, às vezes também depressão, problemas de saúde, problemas financeiros. Isso tudo tá na escassez. E na abundância tem o quê? Tem as realizações. Tem você conquistando, vivendo realmente o extraordinário, vivendo de forma abundante. E o abundante, né, que foi algo assim que me trouxe também uma clareza muito grande, que a gente pensa que quem é abundante é quem tem muito dinheiro. E não é. A abundância é você viver bem em todas as áreas da sua vida. Por mais que tenham altos e baixos, mas você saber que ali é uma fase, é picos e vales. Para você subir em um pico, você vai passar por um vale, que é para você ganhar força, e você vai subir, vai alcançar outro pico, e aí você vai crescendo, né? E isso só acontece onde? Na zona de ação, na zona de realmente linha de frente, né? Quando você toma para si, tipo, a vida é minha, então todos os resultados que eu tenho são meus, responsabilidade minha. Né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu vi, assim, na minha vida, e eu nem sabia de Paulo Vieira ainda, de tudo, de coaching, né, tudo, eu vim, depois você vai criando consciência das coisas que você faz na sua vida, se você quer ser uma vítima ou se você quer ser um autor, né, no início da minha carreira profissional, eu comecei trabalhando na área de comércio, né, para a minha faculdade, fui estudar, terminei, aí agora eu vou conseguir a primeira oportunidade na minha área, porque eu estudei, me formei. Pedi para sair, Lady Gana, né? Não tem experiência, né? Aí eu ficava insistindo, voltei pro comércio, até que eu fui para uma entrevista e uma pessoa dessa empresa disse, olha, eu gostei muito de você, mas a vaga é para estagiário. Eu tinha 2 opções, voltar chorando, me lamentando, porque ninguém me dá a primeira oportunidade, tá difícil, as pessoas não valorizam, não sei o quê, ou fazer o quê? Ela disse que queria o quê? Um estagiário. Para eu ser estagiário, eu preciso fazer o quê? Voltar para estudar. Aí surgiu minha segunda graduação. Voltei a estudar e disse, a primeira oportunidade de estágio que tiver, eu vou. Paguei o preço. Paguei o preço para voltar a estudar. E paguei o preço para pedir sair de uma empresa que eu estava trabalhando como CLT para ir para estágio. E hoje eu estou há 12 anos trabalhando na área que eu gosto, na área que eu estudei, que eu me formei e que eu amo, que é desenvolver pessoas. Né? Então, assim, você conseguir ver o impacto que você traz com o seu trabalho na vida das pessoas é fora do comum, né? Pessoas que você ajuda a aprender a ler e a escrever porque não teve alfabetização e na empresa você tem a oportunidade porque ele precisa assinar o documento. Aí você vê ele lá tirar uma identidade nova porque ele queria tirar o dedo e assinar. Então isso aí são ganhos que eu trago, fora o desenvolvimento que a gente traz com o negócio e tudo mais. Então assim, eu tive a escolha, mas eu não quis me vitimizar. Porque de vítimas nós temos muitos aí fora, né? Então, assim, eu busquei a solução. E fui atrás do meu objetivo. E hoje eu tô vivendo do que eu gosto de fazer, do que me deixa feliz, realmente, né? Que bom mesmo. E vocês falaram cada uma da experiência que vocês tiveram, né? Com o Poder da Ação, o que impactou na vida de vocês. E o mais importante é justamente, né? A mudança da nossa vida. Porque eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente encontra o nosso norte de vida, que seria o propósito, aquilo que nos faz feliz,
naquele local é que a gente vai ser feliz. Mas para a gente encontrar esse caminho, para a gente encontrar e realizar esse propósito, a gente precisa sair, precisa agir, né? Precisa agir, como diz a ação, o poder da ação mesmo. Porque eu sou protagonista da minha vida. Lanúzia não vai fazer por mim. Lani não vai fazer por mim. Bruna não vai fazer por mim. Eu tenho que ser protagonista. Se eu quero, meu objetivo é ficar milionário, vamos falar de economia, eu tenho que começar. Eu só tenho R$ 100, eu vou ter que começar com 100 que eu tenho para chegar a 1 milhão. Sim. Do 1.000 a 1 milhão, né? Até o primo rico aí sempre fala. Mas a gente precisa sair de onde está. Todo mundo está em algum lugar agora, nesse momento, financeiramente. Pode estar endividado, outros já podem estar com as economias organizadas, planejadas, outros já podem estar bem financeiramente, outros já podem ter conquistado tudo que sonhou, mas precisa começar de onde está. A gente percebe também muito isso, Nilza, nesse cenário que a gente teve agora mundial, 2020, né? Literalmente o mundo todo passou pela mesma situação de pandemia. E quantos negócios fecharam? E quantos negócios cresceram? Com certeza. Quantos negócios aumentaram de faturamento, abriram filiais? E qual foi o diferencial? O foco. Aquela pessoa que estava naquele foco fixo, onde tá tudo fechado, o governo, a saúde, isso, aquele fixo ali, onde não vê as possibilidades. É lá que essa empresa realmente fechou. Mas aquela empresa que enxergou as possibilidades e as oportunidades. Alternativas. E as alternativas, elas cresceram. Tem um comércio aqui próximo, onde eu moro, que era uma loja que vendia produtos de alimentos, e ela estava migrando para vender utilidades domésticas. Aí a pandemia fechou, ou seja, a utilidade doméstica tinha que fechar. O que ele fez? Ele deixou lá alimentos para poder a loja dele continuar aberta. E hoje ele tem 3 lojas. E era uma loja. E ele passou por todo mundo que estava passando. Agora o que fez? Estratégia e foco no que ele precisava fazer. Fez o que precisava ser feito. Engraçado, Lani, porque assim, todo ser humano ele vai passar por uma dor. Deus não isenta ninguém de passar por uma dor. E aí você pode transformar essa dor em uma alegria futura ou pode transformar essa dor em uma frustração. Aí tudo vai depender da decisão que você vai tomar, daquele desafio que aparece para você naquele momento. Eu enxergo assim. Então, assim, somos 4 mulheres aqui, com certeza, cada um dentro da sua dor, da sua história, dos seus desafios, mas aí vai existir um caminho, sempre vai existir uma luz no meio da escuridão. Cabe a você seguir o caminho da luz ou ficar se vitimizando, reclamando e permanecer na escuridão, ou o chamado fundo do poço. Então, quer dizer, eu acho assim que Deus ele não é injusto. Ele não vai dar mais sofrimento a um, alento a outro e por aí vai. Não. Cada um na sua medida sente a mesma dor. Não importa a depender da cruz que ele carrega. Agora sim, a decisão que você vai tomar em relação ao que foi lhe dado é que vai fazer diferença. É a questão que você citou aí na estante. O rapaz do mercadinho, né? Ele se reinventou. Ele não ficou lamentando. Ele não ficou na Globo assistindo morte, não. Com certeza, ele parou para pensar como refazer o negócio dele e até mesmo ajudar outras pessoas. Porque assim, Gerou emprego. Gerou emprego. Porque quando a gente pensa em um propósito, ele se multiplica. Isso. Ele vem para você e vem para as pessoas que estão ao seu redor. Muitas pessoas aproveitam desse propósito, né? Essa é a nossa missão. Sim. Então isso é muito lindo diante do que você falou em relação ao nível de desempenho que o rapaz do mercadinho chegou. Eu digo também assim para o mercado imobiliário. Foi uma época onde o mercado imobiliário, as pessoas que continuaram trabalhando, se desenvolveu muito. As obras pararam, tivemos vários problemas com a pandemia, né, com esse problema de saúde pública, mas os corretores que trabalharam se reinventaram. O digital, ele se transformou, se adequou, as pessoas começaram a utilizar o digital em seus atendimentos. Começou aí muitas lives, começaram muitas lives no período. Começaram o Zoom, né, utilizaram vários recursos do Zoom para fazer essas reuniões, para fazer esse atendimento aos clientes. Então, o próprio mercado ele se adequou, teve que se adequar. E a gente também. Eu estava na época, em 2000, quando teve essa pandemia, eu estava com um propósito. Eu tinha comprado um apartamento financiado. A gente também compra, né? A gente é corretor de imóvel, mas a gente também compra.
E eu tinha colocado, tinha escolhido o financiamento, eu entendo bem de financiamento, mas quem esperava a pandemia? Quem estava aguardando aquela pandemia? Eu tinha comprado meu imóvel em 2019. E eu tô falando realmente, assim, é uma experiência pessoal. E eu tinha feito o financiamento saque IPCA, me diga. O indexador, para quem entende, sabe. O que é que aconteceu com o IPCA? Com a pandemia, depois com a guerra. Ó, disparou. Então, aquela prestação que eu queria justamente que coubesse dentro do meu orçamento, se eu não começasse a colocar em prática os meus objetivos, minha prestação, em vez de diminuir, ela iria aumentar, mesmo sendo saque, por causa do indexador, que na realidade foi utilizado por quem pensou que iria continuar estabilizado. A inflação na época estava baixa, e o que ocorreu? Altíssimo, começou a aumentar desesperadamente. E o que foi que eu fiz? Eu já tinha um objetivo antes de fazer o financiamento. Eu queria quitar em 3, no máximo 5 anos o meu apartamento, quando eu financiei. Tive que arregaçar as mangas, eu tive que me dedicar. E eu comecei a me dedicar quando eu vi que alguma coisa estava acontecendo. E comecei, digo, poxa, o ano está começando tão bom nas vendas, já estava em março e eu tinha feito um recorde, uma quantidade muito boa de vendas. Eu sempre trabalhei com Lanusa com relação a isso, a gente estava com uma quantidade enorme de vendas em março, aí veio a pandemia. Aí bateu aquela, eita caramba, e agora? Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí a gente fica, poxa, impactou. Será? Poxa, logo agora que eu estou indo tão bem, conquistando meus objetivos. Falando para mim mesma, né, naquele diálogo, poxa. Aí o que foi que aconteceu? Não, vamos respirar, não, vamos trabalhar. Vamos lá. Aí foi que eu comecei a investir no digital, Facebook Ads, Google Ads, comecei a me reinventar. É o que eu... E tinha um lançamento de uma construtora que a gente era parceira, tinham outras coisas que a gente tinha. Lanusa tinha feito o investimento dela, né? Na época também, que foi altíssimo, né? Ela conseguiu quitar. Uma parcela altíssima. E eu tive o quê? Não, agora eu vou ter que trabalhar. Também assim, era aquele esforço, era aquele foco total naquele objetivo. E eu, graças a Deus, em menos de 3 anos, eu consegui me livrar dessa prestação e cumprir aquela minha meta. Que eu disse para você, do mural extraordinário, né? Também tinha o meu mural, eu tinha minhas metas, mas assim, assustou. Se eu ficasse só derrotada ali, quer dizer, como diz um colega nosso da corretagem, uns choram e outros vendem lenço. Então eu tive que ir para ação. Se eu ficar aqui e outras pessoas que partilhavam com a gente, e na época, na imobiliária que a gente trabalhava na época, 5 ou 6 corretores continuaram trabalhando e a grande maioria cruzou os braços, achando que, tá morrendo. A gente parou de assistir o noticiário. Claro que a gente ficou sentida, morreram pessoas próximas a nós, graças a Deus, nenhum familiar. Sem glamorizar nada, né? Assim, a gente sabe de tudo, mas assim, a questão que a gente tem que focar é o que a gente faz com o que acontece com a gente. O grande segredo tá aí, né? E um dos capítulos desse livro que é um tapa na cara da gente. Verdade. É o autorresponsabilidade. Né? Então, ou seja, se você tá subindo uma escada e tá tendo dificuldade no final, você tá ofegante, amiguinho, é responsabilidade sua, cuidar da sua saúde. Vai procurar um médico, uma atividade física. Se você tá vendo seu coleguinha de trabalho progredindo, crescendo profissionalmente e você tá ficando para trás, parabéns, você contribuiu para isso. Você não se atualizou, talvez esse seu colega estudou, foi atrás, correu. Né? Bruno e eu tivemos agora no início do mês uma empresa onde a gente levou esse treinamento para ministrar lá. Né? E assim, foi surreal, né? A entrega dos colaboradores também que se permitiram durante o treinamento. E depois nós tivemos o feedback da responsável pela empresa, das mudanças que ela conseguiu ver nos funcionários dela. Inclusive, uma pessoa pediu para sair. E isso às vezes vai dizer, mas ele pediu para sair, é ruim, Lani. Não, ele percebeu que ali não era mais para ele. E ele viu que ele era responsável pela vida dele, ele não vai ficar lá sofrendo, nem fazendo o empregador dele sofrer. Saiu pela porta da frente. Ou seja, foi um despertar de consciência, né, para as pessoas, para que elas vejam que elas são também responsáveis pelos resultados delas, né? Então, dentro das empresas, você pode sim utilizar. E você vê os ganhos com relação a tudo isso. Por quê? A gente conversa, é muito prático, o treinamento todo tem muita ferramenta prática para ser feita, né? E é um despertar o tempo todo, né? Porque é um momento para você cuidar de você. Você não vai pensar em Bruna, nem em Lanusa, não, é você.
Aí você vai correr atrás do que você quer construir para sua vida. Com tudo pronto para você já sair para colocar realmente em ação quando sair do treinamento. Segunda-feira é dia de trabalhar, né? Verdade, verdade. Eu vi aqui que vocês vão ter o evento de vocês agora no dia 12, né? Dia 12 de fevereiro. Uma imersão praticamente, né? De 9 às 18 horas. Agora, nesse domingo já, dia 12 de fevereiro. Fale um pouco como vai ser a dinâmica desse encontro. Que vai ser assim, super especial. Eu estou vendo aqui. Os adultos hoje, Com certeza. eles não têm muita paciência de ficar o dia todo sentado assistindo ninguém falar, não. Eles gostam de prática. E ninguém quer um conteúdo, nem um treinamento que faça bem assim, ó, tome e vá fazer na sua casa. A pessoa quer sair com tudo pronto, plano de ação. Isso. Então tem ferramenta de gestão, inteligência emocional, psicologia positiva, autorresponsabilidade. Um princípio incrível que você acionou na prática quando você quitou o seu apartamento, que é princípio 10-90, que é 10% é só o que acontece, 90% é a sua reação e atitude para o que acontece. Então, nós vamos trazer consciência do seu estado atual, planejar o seu estado desejado, fazer um plano de ação estruturado para chegar até ele e para ação. Então, tudo isso com a gente... Ninguém lá é cobaia, a gente vai abrir a caixa de ferramenta mesmo, prática, com esse livro que já tem mais de 10 milhões de unidades vendidas. Muito bom. Então, na Recomendo. categoria Publish News, Folha de São Paulo, todas as plataformas de venda de livro, ele é muito reconhecido, inclusive na categoria negócios, porque os empresários estão precisando ter essa roda aí funcionando, esse equilíbrio, né? Isso. Com certeza. Uma coisa interessante que quando você falou aí sobre o assunto que vocês vão trazer para ajudar no crescimento pessoal, eu gosto de consumir muito conteúdo sobre o desenvolvimento da mente. Eu sou uma pessoa apaixonada em estudar o cérebro e potencializar o cérebro. Então, esse livro também ele traz esse propósito de potencializar o cérebro. É o que Lani disse, poxa, meus potenciais estão adormecidos e precisam acordar. Você vai para uma empresa, vem com um argumento não agressivo, que antigamente nas empresas traziam temas que agrediam em vez de ajudar. E hoje não, tem se mudado bastante, humanizado muitas coisas. Então, quando um funcionário diz assim, olha, estou pedindo minha demissão, que eu vou procurar outro caminho, potencializando o sentimento que mexe no cérebro e leva ele a se tornar um ser pensante e responsável pelas decisões e sai do vitimismo que vocês falaram aí. Porque a gente vê muito uma sociedade que se coloca numa postura de vitimismo, onde o governo é culpado, onde meus pais não me educaram bem e são culpados, onde o meu colégio é culpado, onde eu estudei é culpado, meu irmão é culpado. Então a gente vem hoje a gente diz hoje que as pessoas elas estão culpando muitas outras pelo sucesso que não houve, que não obteve, sendo que a sua história foi essa. Deus te colocou dentro dessa história, dentro do mundo real que você nasceu, cresceu e hoje você é corresponsável em transformar tudo isso. Não sozinho. Quando a gente fala corresponsável, significa que às vezes sozinho você não consegue. Isso. Mas precisa de quê? De profissionais como vocês, como as pessoas que estão se apresentando, tipo um Paulo Vieira da vida, entre outros, para potencializar o que está adormecido. Engraçado que nos últimos dias aí eu estudei sobre o cérebro, sobre a mente, e nas descobertas, a ciência está estudando muito sobre a mente, existe uma parte da nossa mente que está adormecida e que a gente tem que provocar essa parte da nossa memória a acordar. Como? Se lançando nos desafios, se lançando no que o universo oferece para descobrir para que você veio e o que você vai fazer e o legado que você vai deixar. Como eu quero descobrir o meu legado, então em busca. Aqui mesmo para mim é um desafio, a comunicação, apesar de eu gostar muito de conversar. Lanúzia, se você me chamasse para algum lugar eu não iria.
Mas eu preciso potencializar e descobrir para Os que ela talentos, nos né? veio, porque as escolas não ensinam, os nossos pais não são preparados para nos ensinar para que nós viemos, até mesmo eles costumam a abdicar, né? Isso. Os nossos talentos. Às vezes vem um filho que gosta de pintar e acha, não, pintura não dá dinheiro. Aí vai lá, corta aquele talento. Bota, né? Vai lá e aí, um filho tem um talento de dançar, que dança é uma arte, de cantar, de matemática, do português, de escrever, e por aí vai. São vários talentos que você já nasce com ele. E os pais muitas vezes não ajudam os filhos a se desenvolver, eles acabam se perdendo no meio do caminho. Então, hoje a ciência, eu acho que esse avanço em descobrir, para nos ajudar a descobrir o nosso propósito, eu acho isso muito importante. O trabalho de vocês nesse sentido é muito importante, é ajudar as pessoas a potencializar, a se descobrirem e ver que é de uma forma tão simples, não é tão dolorosa como se imagina. E o bom é que esse treinamento, o poder da ação de vocês é prático, pelo que eu entendi, né? Vocês vão tirar as pessoas da sua zona de conforto pessoal e elas vão escrever, elas vão praticar, elas vão se observar, elas vão na verdade, ter aquele autoconhecimento, né? Porque o que é felicidade para você pode não ser para mim, cada um é um ser, né? Cada um tem um propósito. Então, é importante esse treinamento de vocês justamente para que a pessoa se descubra. Às vezes, um treinamento pago, Nils, não sei. É tão irrisório para os bens que vai trazer para a vida. Tem coisas que, assim, uma palavra-chave, uma palavra, às vezes, transforma a vida. E hoje as pessoas, na maioria das vezes, vivem muito no automático, né? Cantando a música do samba, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que quando você tá nesse modo, você para de olhar realmente para sua vida, olhar realmente para os seus resultados, sem crítica, sem julgamento, e autoavaliar. Eu tô vivendo o que eu queria viver, eu tenho propósito, eu tenho meu porquê, porque eu levanto toda segunda-feira para ir trabalhar. Os porquês. Né? Qual é o sentimento que eu tenho para isso? Quando eu escuto a música de Fantástico, começa a me dar uma ansiedade, porque eu vou voltar para aquela empresa novamente, meu Deus, ou eu vou passar mais uma semana, eu vou começar tudo de novo, eu vou dar o meu melhor. Tudo isso tá aqui dentro. Né? Tudo isso é o que você é, né? Então, esses sentimentos, você saber gerenciar, né? Quais são os seus porquês? Seus porquês é pagar boleto, seus porquês é comprar o seu imóvel, seus porquês é dar uma educação melhor para o seu filho, um momento de conforto, crescer como profissional, né? Então, tudo isso são porquês que vão levar vocês a crescer. Né? Então, nas empresas, às vezes a gente tem uma equipe de vendas que não está vendendo tanto porque chegou a meta, bateu, aí não quer vender mais. Geralmente são pessoas sem sonhos, pessoas sem objetivos, que acham que o objetivo dela é ganhar 3 mil reais por mês, quando ela poderia estar ganhando 10, 15, se ela desse o gás dela para mais. Então, ela não está visualizando possibilidades, ela está uma pessoa sem objetivos, sem metas, sem objetivos porque ela quer alcançar. Ela não parou para planejar a vida dela. Né? Então, a gente vê muito isso nas empresas, a gente passa nos treinamentos, as equipes de vendas passando por esse processo. Né? Então, nos treinamentos, a gente sempre traz isso. Qual é o seu porquê? Quais são os seus sonhos? O que é que você quer conquistar? Para que elas comecem a perceber que elas são responsáveis pelos resultados delas. E vendas é a melhor área para se trabalhar, porque você faz seu salário. Com certeza. Então, se você quer ganhar mais, meu amigo, dê um gás, corra aí. Veja quais são as suas estratégias. Lani, né? percebendo que quando você falou em relação ao dinheiro, que 3 mil tá bom. Às vezes nós pegamos alguns clientes que tá com salário mínimo e diz, eu ganho bem, um salário mínimo. Na realidade dela, o salário mínimo é algo que satisfaz a vida dela, mas dentro de um limite, que não dá ela tanto espaço para conhecer as oportunidades que ela merece receber. Por exemplo, um salário mínimo dá para ela viajar, um salário mínimo dá para ela comer os melhores alimentos. Pelo contrário, é tanto que uma pessoa bem próxima de Nilza diz assim, eu ganho um salário mínimo, graças a Deus, o importante é ter saúde. A crença limitante. Só que eu sempre toco, o universo ele é tão bonito, ele é tão lindo, ele nos oferece tanta coisa boa, que um salário não dá para a gente desfrutar aquilo que Deus nos deu. Então é preciso a gente trabalhar, avançar, ganhar um pouco mais e começar a conhecer e aproveitar o que o universo oferece. Porque tem muita gente que acha, eu sou feliz, foi no barzinho, ali pertinho de casa, tudo
tudo bem, para você é confortável, mas você tem muito mais a conhecer, a descobrir. A gente fala assim porque Nilza, morando no interior Como ela de anda. Propriá, eu já estava um pouquinho Ai, acostumada a viajar e ela tinha o hábito de guardar dinheiro e achava que aquilo estava bom para ela. Eu disse, Nilza, o mundo é tão lindo, Vamos tem conhecer. tanta coisa boa, Vamos vamos ali. conhecer. E ela ali, guardando dinheiro. Pega esse dinheiro, um percentual, vamos conhecer o mundo. Porque eu vim de uma cultura de viajar, né? Pequenas viagens que se transformam nas grandes. E aí, quando ela começou a conhecer o mundo, não quer mais parar, né, Nilza? Então, mas para isso tem o quê? Tem que avançar, tem que trabalhar, tem que sair das crenças limitantes para você conhecer o mundo e desfrutar dele, porque não é de graça. Não é de graça. E para isso existe um esforço sobrenatural, um esforço humano, intelectual, para poder conhecer aquilo que você merece conhecer e descobrir um mundo diferente, porque Deus não criou a gente para ficar dentro de uma caixa. E falando desse, você fala das viagens, né, eu vou deixar com as meninas aí para falar do mural. Do mural aí que a gente faz, né, quando faz esse Poder da Ação, tem esse mural da vida extraordinária, onde a gente coloca os nossos sonhos. E a gente precisa ter isso claro para ter aquela motivação, né? Motivação para poder realizar cada um. Então, vou deixar que as meninas falem um pouco desse mural extraordinário, coloca aquelas fotos, a gente Que é o fica ali. motivo da ação, Isso. né? Eu fui telespectadora da Lanusa, eu assisti uma palestra dela e eu vi ela falando de sonhos, ela falando do propósito. Tá, eu sei que o seu propósito é transformar a mentalidade das pessoas para que elas possam crescer mais e isso é lindo, a sua missão. Elas precisam sonhar mais mesmo. Tudo isso através da comunicação, que aqui no livro tem um capítulo exclusivo para comunicação. Verdade. E sonho, né? A gente sonhar. O topo está disponível para cada um, para todo mundo. As pessoas precisam pagar o preço para chegar. Só que é bíblico que está lá. Colocar os seus sonhos em tábuas para que todos possam ver. Que nem vós ouviu, né? Ninguém viu ainda. Os planos de Deus são muito maiores do que o que tem no coração de vocês. Então, quando a gente faz um mural, coloca em todas as áreas da nossa vida aquele desejo extraordinário de saúde, família, espiritualidade, sonhos mesmo que por mais que você ache que seja difícil de chegar e você visualiza, mentaliza e planeja, aquilo vai acontecer. Porque se chegou no coração, se você viu, a gente fala se ouviu e se sentiu, acontece, é real e vai acontecer, né, Elane? E assim, a gente vê Os as sentidos, coisas, né? Usar os isso. sentidos. Porque o que acontece? A gente precisa estimular para que as coisas aconteçam. A motivação não vem de fora. Eu não vou motivar a Bruna, não vou motivar vocês, porque motivação é algo muito pessoal, interno. Então, eu preciso buscar a minha motivação. E o mural da vida extraordinária é isso. Você parar e pensar, como é que eu quero que seja a minha casa? Com riqueza de detalhes, né? Cor, mobília, bairro, localização, como é a minha casa? Né? Como é a família que eu quero? Quais são os lugares que eu quero conhecer? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Verdade. Quanto é que eu quero ter de reserva? De oportunidade. Justamente. Quanto é que eu quero ter de reserva, de oportunidade para poder fazer outros investimentos, né? E aí você vai construindo. E acontece, né? Quando você vai percebendo, os sonhos vão acontecendo, seus objetivos vão acontecendo. Não porque você simplesmente colocou uma foto lá no seu mural, mas porque aquilo ali foi a força motriz para que você ficasse vendo todos os dias. É aqui que eu quero chegar, é aqui que eu quero alcançar. E aí você vai desenvolver as competências, as forças, tudo, planejamento para que aquilo aconteça, né? Então, assim, é real, né? Até compartilhei com vocês aqui, eu mostrei meu mural da vida extraordinária, onde eu botei uma foto, eu palestrando, e na palestra tem lá algumas pessoas com fardas muito parecidas com fardas de militar, e no final do mês passado, sem planejamento, de surpresa, eu fui fazer uma palestra no Corpo de Bombeiros. Então, assim, as coisas acontecendo, claro, que houve todo um trabalho de construção, mas é real. Quando chegou, você estava Preparada. E foi na boca, assim, boca de forno, bora. E assim, em outras épocas eu ia dizer, até comentei com o Bruna, eu fui de preto. Preto não é uma comunicação muito boa, você pôr uma palestra a primeira vez, aí trabalha a questão de psicologia das cores, né? Branco, azul, aquela coisa para poder trazer aquela comunicação. Mas eu disse,
Se Deus mandou, eu vou. E fui, né? E foi muito bom, né? Pra mim, como também para o pessoal que tava lá, as pessoas também foram impactadas pela metodologia. Eu levei o primeiro capítulo do Poder da Ação para eles lá, né? E assim, eu vi acontecer. Né? Então isso faz o quê? Motiva você a continuar. Já vou mudar essa foto, já quero outra. Pois é. Agora eu vou dizer a você o que aconteceu comigo. Olha, É. eu botei no meu mural que eu queria fazer uma palestra para 500 pessoas. Eu disse, Deus, eu vou fazer uma palestra para 500 pessoas. Só que eu esqueci de desenhar lá que eu queria 500 pessoas pagantes. Então, quando você for colocar lá, você coloca os mínimos detalhes. Porque foi para 500 pessoas, mas foi gratuito. Fiquei feliz demais, porque quando você ama aquilo, você já sai motivada, radiante. Mas coloque os detalhes daquele sonho. Se é um carro, qual é o carro? Qual é a cor? Qual é o modelo? Qual é o ano? Tudo nos mínimos detalhes, porque vai acontecer. Eu sou a prova disso. Se eu contar aqui, vai faltar tempo para eu falar das coisas que eu mentalizo e Deus realiza. São muitas coisas. Eu tive uma vida contemplativa, graças a Deus. E agradeço a Deus por essa experiência, por Ele me permitir viver esse momento da vida contemplativa, que é um tempo de calmaria, onde você tem que sair dos barulhos externos e para dentro de você mesmo e se encontrar com Deus. É a essência que está dentro de você, que é a essência maior. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso. E eu gosto de minha vida contemplativa. Eu acordo cedo, vou conversar com Deus e mentalizo o que eu quero ser, com quem eu quero estar e para onde eu quero ir e o que eu quero ter. Se eu ainda não tive coisas maiores, porque ainda não é o momento, eu agradeço a Deus. Se eu cheguei até aqui, eu agradeço, porque era merecido eu receber isso aqui agora. E assim, em relação aos estados que eu já viajei, tem pessoas que me acompanham, foram os estados que eu desejei estar. O primeiro foi Fortaleza e eu fui morar lá. Eu disse a Deus que eu queria morar em Fortaleza. Morei lá. Morei próximo, mas visitava muito a cidade. Agora eu fiz uma viagem, que era uma viagem dos meus sonhos, né, Nilza? Que era para conhecer Balneário Camboriú. Fui, conheci, porque dizia que era Miami brasileira. Eu disse, eu não estou indo por lá, vou ter que ir por aqui. Fui conhecer, muito feliz e realizada, então era para eu ir. O sul do país, né? O sul do país. Gramado. Eu queria conhecer, porque eu conhecia muito o Nordeste, a gente ia para Rio, São Paulo, mas a gente teria que explorar outros lugares. Eu cheguei até lá. E em relação também aos bens materiais, eu cheguei até lá. E agora eu estou mentalizando outras coisas. Deus está me chamando para essa área de comunicação. Para mim é um desafio, não é tão fácil, porque eu resisti bastante. Então eu disse assim, já que me chamou, já que eu vou ajudar Seja alguém, obediente. com alguma palavra, vou ser obediente, já me mentalizo como Ele quer que eu me apresente ao palco, para as pessoas, vai me lapidando, vai vir as humilhações para a gente ser sempre humilde. Isso. E aí a gente vai. Então, assim, são inúmeras coisas que Deus já realizou, tanto na minha vida como na vida da minha família. E hoje eu tive uma notícia maravilhosa, Verdade. que eu mentalizava o sucesso da minha família. Eu disse, eu não posso sair desse mundo sem ver a minha família provar do sucesso financeiro, espiritual, porque a gente tem uma missão. E minha irmã fez o curso como corretora, que eu disse a ela que era... Minha irmã é muito inteligente demais, admiro, foi assim a pessoa, uma referência para mim em todos os sentidos. A Ildes, minha irmã, te amo. Você vai assistir esse podcast. E quando eu acordo hoje pela manhã, ela diz, Lanúzia, fiz a minha primeira venda como corretora. Parabéns! Muito feliz. E olhei em pouco tempo. Recentemente ela fez o estágio e já realizou a primeira venda dela. A gente sabe E como é a aí, trajetória, né? Pra eu fazer essa vejo que primeira aí venda. você mentalizou, não só para você, para os outros, porque eu disse, toda a minha riqueza, ela será compartilhada. Eu não tenho filhos, quando morrer, meus familiares vão desfrutar. Eu não tenho essa ideia de que, quem quiser que lute quando eu... Não, eu vim cumprir um propósito. Se eu vou ser o protagonista dessa história, onde outros serão beneficiados, assim seja. Né? Do pó eu vim, do pó eu vou voltar. E
não vi nada, não vi sem nada na mão, mas eu quero construir alguma coisa. Então eu quero ser uma pessoa desprendida de tudo. E aí eu vejo que na minha família também Deus vem construindo coisas maravilhosas, porque eu tenho mentalizado, eu tenho pensado no sucesso daqueles que nascem agora recentemente, aos que já nasceram e os que estão ficando adultos pedindo essa vida próspera em todos os sentidos. Assim, Lanúzia, o sucesso deixa rastro, né? E você deixou o seu rastro na sua família, né? E por isso a sua irmã está seguindo os rastros do sucesso, né? Então ela viu que deu certo, né, na sua vida. Você com certeza deve ser uma grande incentivadora dela e ela está seguindo o sucesso, né? Que é o segredo de tudo isso, é mentalidade de sucesso, mentalidade de solução, mentalidade de resolução, né? Você parar de focar no problema e focar na solução. Todo mundo vai passar por dificuldade, toda empresa passa por problema, mas tudo aquilo a gente tem que tirar como aprendizado, né? Do que é que eu posso fazer de diferente, qual é o melhor caminho que eu tenho que seguir e você sair trabalhando. Todos os pilares dentro da sua falando de vida. mentalizar, e uma das técnicas do foco na prática, falava muito de dizer que para mim era difícil no início, quando tinha um questionário lá para gente colocar o que a gente achava de si. Eu sou bonita, eu sou bondosa, eu tinha uma dificuldade, era assim, dirigir. Aí que eu te falava uma coisa, assim, não só isso. Então, aí, aquele treinamento, são coisas muito simples que transformam a nossa vida. Porque a gente só quer ficar no negativo e o positivo. Por que não ficar... Vai mudar alguma coisa a gente pensar negativo? Não vai. É melhor pensar o positivo, é melhor pensar que sou feliz, é melhor dizer e afirmar todos os dias. E são pequenos treinamentos, coisas que parecem ser bobas. E até outras pessoas me criticavam, viu? Eu também tenho outro trabalho, além desse podcast, né, além de ser corretora. Sou funcionária pública, eu levava aquele cadernozinho aí, Maria, autoajuda, não sei o que, mas tá mudando minha vida, viu? Aí eu ficava, até você tem aquele preconceito, mas depois que você passa a vivenciar e a ver transformação na sua vida, você vê que é real. E eu tinha essa dificuldade, A, B, C, eu digo, poxa, e agora não, eu já tenho alfabeto todos os dias, pelo menos quando eu faço a minha caminhada na praia, que eu gosto de fazer a minha caminhada na praia, eu vou dizendo de A a Z palavras bonitas na minha vida, que eu sou zen, que eu sou bonita, que eu sou maravilhosa, que eu sou poderosa, eu vou sempre dizendo palavras que me elevem como pessoa e que me ajudem a conquistar os meus objetivos. Nilza, isso é tão profundo, assim, eu compartilhei recentemente em uma palestra que eu estava, inclusive, que a gente não percebe, mas as pessoas dizem toda hora pra gente o quanto elas nos acham grandiosas, né, o quanto nos admiram, só que o que a gente faz, a gente coloca, tipo, não reconhece. Eu lembro que em uma das oportunidades que eu fui trabalhar na empresa, a pessoa disse, você é muito boa, você vai ser contratada, mas você não era para trabalhar nessa empresa. Sempre uma... Você era para estar numa empresa muito maior, mas você quer ficar aqui. Só que na hora eu fiquei, não, ela tá botando pilha para eu não entrar na empresa, porque eu não me via essa grandiosidade que ela tava vendo. E essa mensagem dessa menina sempre ficava na minha cabeça, do tipo assim, porque sempre quando as pessoas me elogiavam, eu dizia, ou tô mangando a minha cara, não tomava pra cima. Não tomava pra, eu tô tirando onda de ironia, não sei, não é pra mim. Só que aí o que acontece? Quando você começa a passar pelo processo de autoconhecimento, porque isso aqui tudo não é autoajuda, é autoconhecimento. E você começa a reconhecer, né, todas as suas habilidades. Quando você diz, rapaz, não é que é verdade que estavam falando isso de mim, eu sou tudo isso mesmo. E foi onde eu dei o basta. Empurrei a minha vaquinha, tem até uma metáfora aqui da vaquinha, né? O ano passado eu passei 2 anos, né, me preparando para isso, e empurrei a minha vaquinha e fui empreender, porque eu percebi que eu tinha condição, o que eu estava fazendo em uma empresa, eu poderia impactar muitas outras empresas com isso, né? Então eu tomei a decisão de viver o meu propósito, né, na área de gestão de pessoas, né? E aí você vai percebendo, você vai construindo, você vê mudança no seu relacionamento, né? Meu esposo até diz que tudo eu falo deles. Quando ele assistiu o podcast, aí por lá não tem como não falar. Eu sempre fui assim, minha linguagem do amor é o servir. O que eu puder estar fazendo pela pessoa, eu quero estar fazendo. Só que a linguagem do amor do meu esposo é presença, qualidade de tempo. Ali, a pessoa sentada fazendo nada, só para estar ali do lado. Eu chegava do trabalho, eu ia pra cozinha fazer a janta, botava a mesa, terminava de comer, eu já recolhia tudo da mesa, só ficava o cantinho do meu esposo e o cantinho da minha sogra, porque se alguém quisesse repetir não podia, porque eu já recolhi tudo, já estava lavando os pratos, e depois eu ia recolher o deles, aí, senta aqui pra gente assistir o jornal, tem que botar a roupa na máquina, peraí que eu já venho, aí eu ia... Correria. E eu não parava, e meu esposo dizia, sente aqui.
vamos fazer isso aqui, e ele só queria tempo, ele não queria que eu fosse, não que ele não quer a casa limpa, arrumada, essas coisas, mas ele não necessariamente precisava ser escrava disso. E onde foi que eu percebi? Vivendo o processo. Que aí eu percebi que eu posso sim continuar fazendo por ele, mas pra ele se sentir amado, já que eu casei, eu quero que meu esposo se sinta amado, ele só queria que eu sentasse do lado dele pra assistir um filme. Só isso ele queria de mim. E eu tava No serviço. no serviço. Pra você isso era amor. Amor, porque eu não queria que meu esposo fizesse nada. Eu queria que ele tivesse a pia limpa, a comida pronta, a roupa passada. E não era isso que ele queria de mim. E onde eu percebi? Vivendo o processo. Aí onde eu vivi o processo, eu percebi que eu já não estava mais cabendo onde eu estava. Vi melhoria no meu relacionamento, melhorar a comunicação, porque você começa a perceber como a pessoa se comporta, então você melhora a sua comunicação com as pessoas. Comigo, porque assim, falando um pouco de perfil comportamental, meu perfil é conforme, quer dizer o quê? Reservada, tímida, né? E não é fácil de relacionamento, aquela francesa. Entra e sai a francesa. Então, assim, pra eu estar aqui hoje, é porque eu vivi o processo. Tá me comunicando, falando com as pessoas, ministrando treinamento, chegando nas empresas, me apresentando, mostrando meu serviço, foi porque eu vivi o processo. Percebi que eu não sou só isso. Eu tenho muitas outras coisas que eu posso trazer a cada medida que eu for precisando. Né, pra Aí usar. você falou que você é conforme. Eu vou explorar um pouco mais. Eu acho que teve uma identificação. Eu acho que tá dando match assim cruzado. Se você puder, fale cada perfil, assim, explique um pouquinho de cada perfil. Eu vou Porque é interessante, falar, você já falou que é conforme, os nossos telespectadores vão se Ficar identificar. curiosos. Vão Eu ficar vou curiosos. fazer É assim. interessante entender o Eu perfil vou de falar cada 2 pessoa. perfis e Bruna vai falar outros 2 Tranquilo, perfis, tranquilo. certo? Bruna, a gente não, nós somos tampas e panelas, Opostos. somos perfis opostos Oi? e nos damos muito bem porque a gente se complementa, né? Quando a gente passa a ver o ser humano não como um diferente, simplesmente um oposto, mas um complementar, do tipo, Bruna, ela é muito positiva, visionária, ela é uma pessoa que é muito fácil de amizade, ela fala a mesma coisa que eu falo, só que ela tem uma doçura diferente, então as pessoas não sentem tanto, porque eu sou... Porque eu tenho, às vezes, uma fala muito direta e objetiva, e às vezes as pessoas tomam só como a bronca, não vê como a orientação. Então, o conforme, eu vou falar do conforme e do estável. O conforme é aquela pessoa que é perfeccionista, né? Muito presa a detalhes, gosta das coisas muito organizada, planejada, ama planilhas, né? E realmente eu tenho muitas planilhas, gosta de brincar com planilha da organização. E tem dificuldade com mudança, né? Porém, ela tem também o quê? Por ela, os conformes serem muito... Uma aula, viu? Anota em casa. Anotem, gente, porque isso vocês vão levar pra vida, porque isso melhora a comunicação no relacionamento, no trabalho, vocês vão perceber. Então, os conformes, eles tendem a demorar a fazer as coisas por conta do perfeccionismo. Se você chegar com conforme e diz, meu amigo, o importante é ser feito, você infarta a pessoa, porque ele quer perfeição. Verdade. Então, o que é que os conformes precisam entender? Que eu não preciso estar com tudo perfeito para terminar realmente, porque às vezes a empresa está com pressa para entregar um determinado produto e a gente precisa pelo menos entregar o básico e depois melhorar no percurso. Né? O conforme precisa entender que não é só ele que sabe fazer as coisas, precisa aprender a delegar, porque às vezes os conformes estão sobrecarregados porque acha que só ele é o alecrim dourado que sabe fazer as coisas. Perfeito? Então, conforme delegue, acredite, seus colaboradores conseguem fazer as coisas também, né? Então, esse é o conforme. Então, a linguagem do amor, geralmente, de uma pessoa conforme é justamente esse, o servir, mas, na verdade... controlar. É com um pouco de controle, né? Ele tem essa questão do controle também. São perfis ótimos para áreas de qualidade, auditoria, porque ele tem um olhar crítico, então ele pega erros com muito mais facilidade. É aquela pessoa que você dá para ler um texto, ela encontra um monte de coisa errada, você diz, fica mina chata. Não, é porque ela tem um olhar clínico e ela vai encontrar aquele erro. Então, qualidade, auditoria, em locais onde ela precisa garantir que as coisas saiam da melhor forma possível. Já os estáveis são aquelas pessoas mais tranquilas, né? Tem um ritmo próprio, né? Então, são pessoas que gostam também de trabalhar em ambientes organizados e planejados. São pessoas que, se você disser, vamos hoje todo mundo comer uma pizza, ela vai botar roupa de pizza, sapato de pizza. Então, se você disser a ela que agora você vai comer sushi, ela não vai se sentir confortável, porque ela se programou para comer pizza. Porque ela se planejou, ela passou dias pensando tudo. E esses são os estáveis, né? Eles são muito planejados.
né? Então, eles gostam dessa organização e gostam de se sentir seguros, né? São pessoas muito boas ouvintes, são aqueles amigos que você senta, você conversa, você fala, ele tá ali para lhe ouvir, né? Mas também são pessoas que têm dificuldade de falar sobre seus sentimentos, às vezes, não fala muito. Então, são pessoas que precisam se abrir mais, né? São pessoas que são ótimas para trabalhar no pós-venda, porque eles vão ter paciência para escutar, trabalhar com pessoas idosas também, trabalhar com cuidados, né? Dentro das organizações, nas áreas de planejamento, nas áreas de organização, são pessoas muito boas para isso e são muito leais. São aquelas pessoas amigas leais. Esse é um pouco dos perfis. Então, em casa, como é que você vai perceber o conforme? Aquele seu filho, que você diz, meu filho vai brincar na rua e ele quer ficar dentro de casa jogando videogame porque ele é mais reservado. A mesma coisa são os estáveis. Ele gosta de ter amizade, mas ele é mais reservado. O estável, não adianta você dizer, bora menino, adianta, corra que eu quero isso pra ontem. Ele não vai, ele vai travar. Você precisa ter uma linguagem diferente, planejada. Amigo, eu preciso dessa entrega até tal data, vamos fazer estratégia. E ele vai se organizar e você vai receber. Dê o norte e o sul para o estável, que ele vai chegar lá no sul, na data e no horário que você pediu, porque eles são muito também organizados. Né, assim, um pouquinho, eu tentei trazer relacionamento com família e empresa para vocês trazerem um pouquinho Tem uma visão desses dois perfis. bem real, né? Maravilhosa. Vou falar dos opostos, né? O influente. O influente, ele é aquela pessoa que tem necessidade de falar. A necessidade de falar é tanta que, às vezes, ele interrompe as pessoas falando. Ele acha na mente dele, se eu não falar agora, eu vou esquecer, vai acontecer alguma coisa. Não é atento a detalhes. Então, pode ser que você encontre por aí alguém perdendo a chave o tempo todo, perdendo o telefone. Ele é muito positivo. É o mundo se acabando e ele dizendo, já deu tudo certo. Vai dar tudo certo, calma. O good vibes. É aquela pessoa, geralmente, multitarefas. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E, às vezes, não tem acabativa. Porque quer dar conta de tudo, tudo vai dar certo. É uma pessoa disponível para ajudar. É uma pessoa que gosta muito de toque, de abraço, né? Às vezes eu pergunto, Lani, eu não sei se eu lhe abraço, se eu não lhe abraço, porque eu gosto de abraçar todo mundo. Mas tem perfis, tipo, conforme ele é um pouco mais reservado. Então tem um tempo dele de chegar. Então ele gosta muito de toque, de grupos, de galera. É uma pessoa que tá ali muito pra frente nas vendas. É uma pessoa que ela é muito persuasiva. Tem alguém não conseguiu convencer a outra pessoa, o influente faz bem assim, deixa que eu vou. Né? Deixa que eu vou, que eu dou um jeitinho ali, eu vou persuadir a pessoa e ele vai conseguir. Então, geralmente não é tão organizado assim quanto conforme. Nós temos outras qualidades, eu já aprendi isso. Não é tão organizado, não é muito planejado. Eu falo que o influente planeja fazendo. Ele vai fazendo, ali só vai, né? É aquele acelerado, ele é muito positivo, muito comunicativo, então as armas da persuasão, né, ele usa bastante e ele consegue bastante resultado com isso. Ele é uma pessoa de grupos, sorriu pro influente, ele já acha que é amigo. Aí você vai dizer, mas você acabou de conhecer a pessoa, tá na fila do banco, uma amizade sincera, acabou de conhecer ali, porque pra ele, basta a pessoa sorrir, é uma oportunidade de interação, de fazer conexões, então ele é da conexão. O dominante é uma pessoa extremamente voltada para resultado. O influente, o foco dele é o relacionamento e conexão. O dominante é resultado. Não sei se tem muita gente aqui da época que o pessoal jogava futebol e dizia assim, agora é valendo alguma coisa. Aí o pessoal dava vida, dava o sangue. Então, competitivo, dinâmico. A energia de falar do dominante às vezes é a raiva. O sangue pulsa. E aí ele fala, se transforma num Hulk. E já foi, falou, e daqui a pouco ele vai dizer, vamos tomar um café. Aí a pessoa vai dizer assim, poxa, essa pessoa vive por lá, porque é grosseira. É grosseira, falou desse jeito comigo. O Gustavo já tá aqui com a lágrima nos olhos. E aí depois tá me chamando pra tomar um café. É louco essa pessoa. Mas aí ele fala assim, mas eu falei normal. Mas o normal dele. Porque o dominante, a energia dele é a raiva, mas em situação de estresse, quando afeta o resultado. Quando não afeta o resultado dele, tá tudo tranquilo, ele volta ao seu estado de essência. Ele quer tudo rápido, tudo pra ontem. É aquela pessoa que não tem paciência. Dizer, não, me dê que eu faço, não acabou ainda. Por quê? Então, geralmente, eles estão em posição de liderança e de comando. Todos os perfis podem empreender, mas a maioria dos perfis das pessoas que tomam a decisão
porque são mais ousados, é uma característica do dominante a ousadia, eles se arriscam mais, e é aquela pessoa que fala assim, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Então ele chama a responsabilidade e ele leva as pessoas para o resultado. E tem aquele que eu falo que é o melhor de todos. Qual é o melhor perfil de todos? A gente fala que é o conforme a situação. Porque tem momentos... Ah, pegadinha isso aí, né? Tem momentos que a gente precisa ser firme, rígido e se posicionar. Tem momentos que a gente precisa de ousadia. Tem momentos que mesmo sendo tranquilos e calados, a gente precisa se comunicar mais e persuadir. Tem momentos que a gente precisa só ouvir, porque hoje em dia todo mundo só quer falar. E aí, quando você tem esse entendimento de qual é o seu, de quem é das pessoas que estão ao seu redor, e aí você, poxa, pra que eu vou saber tudo isso? Pra manipular? Não. Pra você ter o melhor de todos os seus relacionamentos e todas as pessoas. E com auxílio de inteligência artificial, nós fazemos a análise e trazemos quem a pessoa é na essência. Porque talvez você conheça hoje uma pessoa extremamente calada, mas na essência ela era uma criança extremamente comunicativa que foi podada. Então, nós não conhecemos o perfil natural de ninguém ao ver. Nós alucinamos. Eu acho que ela é mais pro lado do estava conforme, eu acho que ela é mais influente, dominante, e a gente vai tentando mensurar. Mas na sua Geralmente, essência... quem é conforme é estável, ou se liga Não. mais ao estável, ou pode ser um conforme dominante, ou pode ser um Depende, influente estável. assim, resumidamente, Existe essa mistura? nós temos todos, Isso. entendeu? Nós somos tudo isso, né? Eu gosto de usar a analogia da caixa de ferramenta, né? Então, eu já sei quais são as minhas habilidades, que são organização, perfeição, essas coisas, buscar o entregar melhor possível. Mas eu também sei que eu preciso me comunicar, preciso melhorar minha relação. Então, eu vou lá na minha caixinha de ferramenta e pego a ferramenta de persuasão, porque eu preciso me comunicar. Tem horas que eu preciso entregar resultados, eu vou lá e pego a minha ferramenta da ousadia e vou usar. Tem horas que eu preciso me planejar, porque o conforme, por mais que seja organizado, não quer dizer que ele seja planejador. Então, eu vou lá e pego a minha ferramenta de planejamento. Então, a gente pode ter até 3 perfis em destaque e um outro mais... abaixo, né? Até 3, mas você só pode ter um. Eu só tenho conforme, a minha conformidade é bem alta, os outros são bem ali na linha de intensidade, né? Também bem próximo, mas assim, não quer dizer que você seja somente isso, né? É você perceber que você é tudo isso. E você pode acessar e usar no momento que você achar necessário, que é o meu caso, né? Então, assim, tô aqui conversando com vocês, mas muitas das vezes vocês vão me ver quietinha no meu canto, porque eu vou saber que aquele momento não é o meu. Então, aquele momento é de eu ficar sentada quietinha no meu natural. Não preciso estar me adaptando tanto, né? E a mesma coisa, a Bruna, qualquer outra pessoa. Você vai mesmo que, tipo... E fora aqui também tem do que você quer alcançar. Né? Antes eu trabalhava em empresa, eu não precisava estar me expondo muito. Hoje eu estou precisando usar a rede social, eu preciso saber chegar nas empresas para conversar com as pessoas. Então é muita coisa que você traz que você percebe, não, eu preciso desenvolver isso aqui, porque as pessoas precisam me conhecer. Então lá vai eu com a rede social. Então, para um conforme se expor, é porque ele tem um objetivo para fazer aquilo ali, que não é simplesmente se expor, ele está querendo se conectar com pessoas para poder levar a mensagem dele. E engraçado é uma coisa, quando eu fiz o treinamento, a Bruna fez assim, eu posso te abraçar, que eu não sei se você gosta de abraço, porque você disse isso, traçou meu perfil mais ou menos ali, foi, Bruna? Porque você estava extremamente observadora. Você estava mapeando o terreno. Olha. Observando quem eram as pessoas para depois você se abrir. Você estava fechada. A sua comunicação, expressão não verbal era dizer assim, tipo, me deixe quieta no meu canto, que eu quero assistir o meu curso. Aí, aos poucos, no primeiro dia eu não pedi abraço. Verdade. Porque a sua expressão era extremamente fechada. Você precisava confiar nas pessoas para depois se abrir. E aí, à medida que foi passando o tempo, né, a gente foi se relacionando, se conectando. E aí eu disse, ó, eu tenho muita vontade de dar um abraço. Posso dar um abraço? Foi, ela disse assim, eu disse, desde o primeiro dia, mulher, que eu tô querendo lhe abraçar. Foi. Porque, traçando um pouco de perfil, aí lá também me ajudou a enxergar muitas coisas. Eu preciso aprofundar mais um pouco, porque ainda não consigo dizer que nem vocês, eu sou conforme, eu sou... O autoconhecimento. Eu preciso do Vamos autoconhecimento. fazer a análise de perfil. Eu preciso fazer essa análise de perfil, mas eu sou uma pessoa ao mesmo tempo comunicativa, reservada. Sim. Sou. E aí, eu me lembro que uma pessoa chamou minha atenção. Às vezes estava todo mundo conversando,
no quarto, na cozinha, eu ia pro quarto, que aquela conversa eu achava que não era conveniente para mim, não me preenchi muitas coisas. Aí depois do curso que eu fiz, eu fui ler sobre, comprei o livro, fui ler sobre análise comportamental, aí O corpo fala, né? o corpo fala. Das Eu fui ler um expressões. monte de coisa, aí eu fui me entender um pouco, gente. Eu não sou esquizoide. Né? Que a Ainda minha tem isso, né? esquizoide, tem a história do esquizoide. Me chamavam de esquisita. Eu disse, eu não sou esquisita, é o meu perfil. No momento certo, eu saio na hora certa. Isso. Mas estar aqui falando, na verdade, eu queria estar fazendo minhas vendas lá calada, home office, que eu não gosto nem de ir para a imobiliária, não gosto de estar entre muitas pessoas, eu gosto de ficar sozinha no meu canto ali trabalhando, quietinha, mas de repente, Lanuzé, essa daí, você precisa ir para um podcast. Eu disse, eu não gosto de estar falando, não gosto desses negócios, não. É de repente, estou aqui no podcast, essa ferramenta eu estou utilizando. Ainda em processo de perfeição, que não chegou até lá e talvez nunca chegue, mas eu me lancei. E estou me descobrindo. O seu jeito é o melhor jeito. Ó, já ia dizer a frase da vida, sabe? Guarda pra vida essa frase, assim, seu jeito é o melhor jeito, porque as pessoas vão se conectar com a sua essência, com quem você é. O mundo tá cheio de mais dos mesmos. Verdade. Cada um Copiando tentando outro, fazer. fazendo Claro que muito tem as suas igualzinho. inspirações. Eu acho que a pessoa legal, né? Modelar. Modelar. Agora A palavra copiar. é modelar. Não Copiar. tá, mas tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais racional. Então, assim, esse disque que nós trouxemos aqui é só a pontinha ali do iceberg. Tem muita muita De, coisa. de algo É profundo. por isso que eu digo, vocês aí, corretores, que são os nossos telespectadores, vocês, corretores, né, corretores, nossos clientes também, o autoconhecimento é tudo. Você precisa conhecer Imagina, quem um você atendimento. é. Imagina um Com corretor certeza. chegar lá. Tem que entender Saber perfil. falar com todas Uma pessoa as que não gosta línguas. de abraço, vai abraçar? Não vai Imagine abraçar. o corretor Vai abraçar. chegar, tentar entender até por telefone, você Isso. entende, né, Lani? Entender. Aí a pessoa é Sem importar, é uma conforme ferramenta importantíssima. e você vai chegar abraçando a pessoa. Não pode, não. Aí a pessoa se fechou pra você, vai dizer bem assim, sim, que intimidade, quem deu intimidade Vai. pra ela, que pessoa entrona. Aí tem outra pessoa que você diz bem assim, oi, tudo bem, como é que você tá, como é que foi o seu dia? Aí ela se abre. Se você não perguntar, vai dizer, pessoa mal educada, não Pois é. perguntou como eu estava, não fez isso. E aí, diga aí, Lani, Ele pras corretor, vendas, no- pras vendas, né? Assim, todo o treinamento que a gente aplica nas empresas, a gente usa como base perfil, né? Até para equipes de vendas. Por quê? Perfeito. A gente não tem que aprender só o português e inglês, a gente precisa saber falar a língua dos homens. Com E certeza. o DISC, ele vai trazer essa abertura pra gente. Né? Não usando para rotulagem de pessoas, mas tipo, se eu sei que o perfil dominante é direto e objetivo, para que eu vou estar trazendo muita informação? Eu só vou trazer o que me O interessa. básico, direto. Ó, o ao apartamento é no jardim, 7º andar, sombra total. Acabou. Já disse ponto. Sem tudo pra ele. delongas. Aí eu vou dizer porque no condomínio tem sauna, tem isso. Não, isso é o conforme que quer saber. Quando o conforme pergunta, o que é que tem mais lá? Aí você vai dizer, academia, tem E ele já sauna, pesquisou tem, porque ele já Sabe sabia tudo, antes. tudo, E se tudo. você não No mínimo trouxer detalhe. as informações, ele perde a confiança com você. O estável, ele está buscando o quê? Segurança. Então, traga qual é a segurança que esse imóvel vai trazer para ele. Entendeu? O influente é sensação, né? Quais são as A emoções, experiência, quais são as Imagine, experiências. com sua Imagine família. você com essa família, com essa vista aqui, vendo o Parque da Experiência. Já tô Cimenteira, aqui com sua filha, você acordar com o nascer do sol maravilhoso, piscina, gente, aí você receber sua família, pronto. Aí você levou o influente para as emoções. É muito fácil falar dessa forma, porque as pessoas vão se conectar, você vai usar os argumentos certos para cada tipo de pessoa. Né? Saber quem é que você tem que apertar a mão somente, ou você tem que dar um abraço mais caloroso, quem é o cliente que você tem que depois de entrar em contato. E aí, amigo, tá tudo bem? Gostou? Para poder você ter mais assertividade nas suas vendas. Entendeu? Vocês têm clientes que viraram amigos? Com Sim. certeza, com certeza. Geralmente são influentes. E como recentemente a gente Até foi para o demais, casamento de uma casamento. cliente. Ela é muito influente, ela já chega assim, amiga, vocês são as minhas melhores corretoras. Você vai vender para mim, para toda a minha família, amiga. Ela já Gente, chega assim. ela vai vender vocês Elas são tanto, maravilhosas, mas ela não né? vai vender vocês Elas são assim porque ela maravilhosas. quer que vocês ganhem dinheiro, não. É porque ela tem tanta É a essência reciprocidade,
reciprocidade, pela atenção que vocês deram pra ela, que aquilo vai fazer com que isso se propague, pra você ver como natural vocês foram com elas se conectaram. Então, assim, vendas é relacionamento, é conexão, mas quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Verdade. Então, o comportamento para todas as áreas da Você vida. falou uma palavra que é o nosso jargão, o jargão dos corretores, que é a conexão. Eu sempre falo para a Lanúzia, aí, assim, quando eu estou em dificuldade de venda, eu sei que está faltando conexão. Porque todo ser humano, ele quer atenção. E a gente sabe que cada cliente é único. É como você falou, se você é conforme, eu preciso tratar como conforme. Se você é influente, eu preciso tratar como influente. Se você é dominante, eu preciso saber tratar como dominante. Entendeu? Se você for, disser que sabe mais do que um dominante, meu Deus, já perdeu a venda. Deixa ele se sentir, viu? Tem que deixar ele tomar a decisão. Com Não toma a certeza, decisão com no certeza. lugar dele. Se você é influente, deixa o influente. O estável, deixa o estável. Você tem que entender de gente para deixar. E até outra coisa, o corretor ele tem que ser ouvinte, ele tem que ouvir mais, observar mais. E comunicação é mais ouvir do que falar. Com certeza, né? Com certeza. E assim, é um aprendizado, porque, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, meu Deus do céu, não sabia nada, né? Eu nem sabia que queria ser corretora. Eu entrei assim, vamos ver e tal, né? E me descobri. Eu já fui estagiária de banco, gostava de trabalhar com pessoas, mas estava em uma outra situação no momento. E aí, por dificuldade financeira, na época, eu acabei fazendo curso, minha mãe pagou esse curso. E eu fui lá, primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, tava querendo desistir. Aí foi que o negócio engrenou. Epa! Aí eu fui começando a pegar o propósito, a entender. E aí o negócio deu certo, né? Eu digo que deu certo porque é uma das coisas que eu vejo como propósito e que encanta a minha vida. E eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu trabalhei por muitos anos somente, né, com o segmento econômico. A gente era uma equipe própria de uma construtora grande, nacional. E a gente ajudou muitas pessoas, né, nessa época, porque a gente encontrava as melhores estratégias para cada um. Pessoas com salário mínimo e meio, a gente sempre estava ali mostrando os melhores negócios, a melhor forma e tentando aprová-los. Fazendo acreditar. Organizar. Teve cliente meu que teve o primeiro contato comigo depois de 3 anos, foi que veio comprar. Para você ver a paciência que eu tinha na época. Esse era estável? Era. Eu tinha uma paciência, era um ouvido. É porque você vai aprendendo. E eu tinha muito a questão de que eu não trabalhava por dinheiro, porque eu já tinha uma renda fixa. Eu tinha minha renda. Não trabalhava no desespero. Não trabalhava no desespero. Eu tinha a minha renda e eu, assim, se fosse você comprar hoje, beleza. Meu gerente até ficava com raiva, né? Queria bater a meta dele, o processo queria isso, eu não, peraí. Assim, eu sei, já entendo como é que funciona esse negócio. Vai aumentar? Faz nada, aumentar o preço, eu já sei como é que funciona esse negócio. Então, eu sempre deixava o meu cliente tomar a decisão no momento certo. Entendeu? Eu tinha essa paciência, essa compreensão. Às vezes, assim, um mês eu batia 5, 6, 7 vendas, porque eu tinha aquela paciência. Inclusive, um mês era 1, 2, outro mês era 3, 4. E olha que eu tinha aquela visão e eu não tinha ainda a experiência, foi nos primeiros anos de corretagem. E depois eu fui, assim, encontrando esse propósito. O meu propósito era o quê? Ajudar realmente a pessoa a encontrar o seu sonho e encontrar o seu sonho da melhor forma possível. Porque eu não pensava na comissão, mas eu pensava na realização daquilo que eu estava fazendo. E as coisas vieram acontecendo naturalmente. Né? Eu ficava venda, eu nunca bati, mesmo na época de dificuldades, de vendas horríveis, a gente nunca bateu em Lanúzia. A gente começou, cada uma trabalhava junto, mas depois começou a trabalhar, né, em equipe, nós duas. E a gente nunca passou batido, né? Aí começaram as indicações por conta do tratamento, da boa orientação. E até hoje, teve uma época que eu não pude trabalhar, né, por problemas pessoais, e eu nunca deixei de vender. Por quê? Entendeu? Eu não trabalhei, eu não peguei o telefone para ligar, eu não peguei o WhatsApp para trabalhar o cliente, porque eu tive venda. Indicação. Porque você construiu sua jornada. Entendeu? E assim, tem muito corretor que trabalha realmente só por dinheiro, ou só porque... Não que seja ruim, a gente precisa pagar as contas, os boletos não param de chegar. Mas quando a gente tem aquele propósito maior, a nossa trajetória, o nosso percurso, ele se torna leve, ele se torna suave, ele se torna prazeroso. Porque a vida do corretor não é fácil. A gente sabe como é difícil, como a gente trabalha com altos e baixos. Eu tô rico hoje, né? Quando eu digo que eu tô rico assim, que a gente sabe a linguagem do corretor, os corretores estão assistindo aí, eu tô com 10 vendas lá no sistema, eu tô só esperando a aprovação, tô achando que tô abafando. Daqui a pouco as 10 vendas caem. É assim. Às vezes o banco, a caixa não quer aprovar, acha que tá abafando e ele tá... caiu tudo. Daqui a pouco, aquele mês que você achava que você estava abafando, tá abafado. Né? Ô, Nilza, eu não sei se de uma forma muito genuína e natural a gente traçava os perfis. Isso.
Tinha cliente que a gente tinha que prática, acelerar, né? que tinha dinheiro, tinha medo, a gente tinha que fazer o negócio pressão. acelerar. Tinha clientes que a gente tinha que esperar. Hoje a gente segue o mesmo processo. E esses clientes que nós tivemos paciência lá no passado, hoje nos dão indicação, estão conosco, nos admiram. Não estão o tempo todo falando que nem todo mundo é como você diz, Também cada um não tem dentro da tempo, sua né? personalidade não se Correria expressa é que muito, é só correria. conforme, né? Verdade. Tem E- que dar atenção, tem que dar atenção. É. Né? Tem que dar atenção não, tem que dar atenção ao Ao influente. influente. Tem que dar o atenção. influente, Pelo às amor vezes a de gente Deus. tem que dar essa atenção a essa característica Lembra da aquela personalidade. cliente que a gente sentou e eu queria explicar tudo, tá? Porque naquela época eu não tinha esse entendimento. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu gosto de falar a verdade. Então eu tinha que dizer se era no sol, é no sol, se era na sombra, era na sombra, se tinha 42 metros quadrados, eu tinha que dizer tudo. Aquela, não, mas eu não quero saber nada. Essa daí Dominante. é dominante, eu não quero saber nada. Assinar E às vezes a Acho que pessoa você perde. acha que ela perde é dominante também um pouquinho, né? Eu acho que às Tá vezes pra perde o trás. time na venda, isso em todos os segmentos, principalmente para os corretores, né? Às vezes ele não quer saber de nada, ele só quer dizer assim, sim, e como é que eu faço para pagar? E aí você diz assim, não, mas você precisa fazer isso, fazer aquilo. Ele faz, não, eu quero pagar. Como é que... Você tem que Mas entender esses cliques, né? aí ele vai perder a paciência. É, perde mesmo, Imagine perde ele indo mesmo. comprar um pacote de viagens e a pessoa querendo explicar no mínimo Já detalhe a estudou, viagem, já ele não quer estudou, não, já ele só estudou quer... Eu vou falar de uma experiência recentemente agora. Eu tinha que viajar e tinha que deixar um contrato já todo organizado. Eu deixei organizado. Quando eu estou lá, aí no hotel, o cliente liga para mim com dificuldades no processo. E aí começou até a buscar outras pessoas, eu disse, vou ter muita calma nessa hora. Paciência. Aí o administrativo ligou para mim, Lanús, o seu cliente está um pouco impaciente, não pagou o boleto. Aí eu disse, até procurou outras pessoas com dúvida. Eu disse, muita calma nessa hora, Lanúcia. Aí eu fui traçar o perfil do cliente. Estou mentindo, Nilza? Verdade. Respirei fundo e fiz o seguinte, liguei para ele, conversei com a construtora, conversei com a imobiliária que eu estou fazendo a parceria, e aí liguei para ele. Aí veio os gatilhos mentais, a sabedoria, traçar perfil, quanto é importante o conhecimento. Eu estou fazendo de uma forma consciente, antigamente eu não fazia, não. Conversei com Hoje o do cliente, curso, né? conversei com o cliente, fiz assim, vamos fazer o seguinte, por telefone é muito ruim a gente organizar, falar de processos, de valores. Segunda-feira eu vou estar contigo lá na construtora para tirarmos todas as suas dúvidas. Imagina se chegar 2 horas da manhã de Sacrifício. viagem, que a gente pegou o voo da madrugada. Praticamente eu não dormi nada, que eu tinha que acordar 7 para estar organizado e 8 horas estar lá. E 8 horas eu estava lá na construtora. Ele voltou a fazer as mesmas perguntas, a tirar as mesmas dúvidas, traçando o perfil. Aí fui lá. Depois que ele entendeu tudo, primeiro ele se sentiu seguro porque ele estava num ambiente onde Segura. ia comprar um imóvel. O que foi que eu percebi desse cliente? Ele precisava sentir segurança, que é qual o tipo de perfil que quer segurança? Estável. Ele precisava de mais detalhes no processo, qual é o tipo de... Conforme. O conforto. O estável também, ele Estável. gosta também Também de informação, gosta. porque as informações traz a segurança para ele. Talvez ele queria ver a obra de certa forma. Ver a Ele queria, construtora. ele vê, É a entendeu? credibilidade do negócio. A credibilidade. É Ter um tanto- novo contato comigo, porque ele já ia fechar o negócio, já ia pagar o boleto. Eu disse, vamos lá. Aí o que foi que eu fiz? Sentei com ele e falei, olha, eu tenho uma trajetória de 12 anos no mercado imobiliário. Eu e Nilza temos um bom conceito dentro das construtoras, é tanto que nós temos o NilzaCast, um podcast onde os CEOs, os diretores financeiros, os gerentes comerciais estão lá junto conosco. Se não confiasse no nosso trabalho, eles não iriam se apresentar de uma forma nacional e até mesmo mundial, se for possível, se o podcast crescer. Tá Então sim, significa mundial. que o senhor vai comprar em uma fonte segura. Aí veio a gerente da construtora e conversou. Elas são confiáveis, as meninas sempre colocam o processo aqui comigo. Pronto, finalizamos o processo, assinou o contrato, pagou o boleto e esse cliente vai receber a chave dele daqui para o final do ano. Ótimo. Graças a E é um Deus. cliente fiel, acredite, de todos os perfis. Pode chegar muitos corretores muito bons, com muita credibilidade, mas ele não vai deixar de comprar com vocês.
porque vocês usaram a cultura da honra, né? Você honrou o tempo dele, você deu importância, pertencimento, né? Que tem aqui também no Poder da Ação, na perfeita linguagem do amor, importância, pertencimento, atenção, você honrou, mesmo com seu tempo cansado, com sono, você estava lá na hora, porque se você chegasse atrasado para aquele rapaz, ele já ia também. 8 horas, Então, né? tudo, assim, por natureza, não foi por estratégia, por natureza, você fez tudo que precisava ser feito para encantar esse cliente. Então, a pessoa ter honra com as pessoas, tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas é o princípio básico da comunicação, porque muitas pessoas acham assim, se eu sou acelerada, eu quero que todo mundo seja acelerado também. E aí é o que eu fazia. Minha filha vinha contar as coisas no mínimo detalhe. As minhas pernas tremiam, balançava. Era as pernas balançando. Vai, minha filha, pro final da história, pelo amor de Deus. Mãe, sabe quem é Maria? Eu disse, sei Maria. Então, prima de não sei o quê. Dessa parte da história eu já tava balançando. Imagine o seu cliente falando e você involuntariamente, o seu corpo, balançar a perna. Demonstrar impaciência. Então, o autoconhecimento da vida, é a gente Você tem que ter o trazer... autoconhecimento de você mesmo Para poder se tratar. e do cliente. Eu sei que eu tenho muitos pontos de melhoria e eu tenho muito amor por tudo que eu tenho de bom, por tudo que eu tenho de melhorar, mas eu tenho uma consciência de que eu posso fazer tudo que eu quiser fazer, que eu não preciso ser bom em tudo, que eu tenho outras qualidades e que eu tenho amigas maravilhosas Pra suprir as necessidades. que complementa, porque ela tem tudo que eu preciso melhorar. Então, quando eu me conecto com as pessoas que já têm aquilo que eu preciso desenvolver, pra mim é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, porque ela me estica, puxa, olha, a gente precisa planejar isso, precisa organizar isso, vamos fazer isso. E isso daí me traz pra um lugar que era o que eu precisava melhorar. Então, a balança vai ficar ali muito mais Equilíbrio, né? equilibrada. O equilíbrio. Eu e Nilza, nós temos uma sociedade. Primeiro, cada um no seu quadrado. Depois, houve uma necessidade dela atender os meus clientes e eu atender os clientes dela. E o dinheiro dela era dela, o dinheiro meu era meu. E cada um no seu, cadê o meu que você não pagou? Eu disse, já a comissão não entrou ainda. É 50% porque eu atendi seu cliente. Era assim. Todo mundo tá vendo bonitinho aqui, mas o negócio no começo não foi. Meus 50%, calma, não entrou a comissão ainda não. E depois, a necessidade gera fraternidade. Uau! Não é isso? Então a gente começou a alinhar. Ela trabalhando e eu trabalhando. Aí o que aconteceu? Ela começou a atender meus clientes. Você é apaixonado por mim. Gostava mais. Eu sou ciumenta. Ah, você tem que ser assim, Eu gosto do resultado também. Eu gosto de traçar meu perfil, eu gosto do resultado. Eu dizia pra ela, eu gosto do resultado. Pode se apaixonar, mas traga o resultado. É tudo que uma fala tudo com ela e hoje não fala mais comigo. É Feliz Tô Natal vendo pra ela, pra ciúme, mim, viu? não. Tô vendo ciúme aí. E aí depois a gente teve que ir funilando, se lapidando e tudo. Hoje a gente tem uma parceria muito forte. Aí hoje nós somos uma sociedade, a gente partilha, tudo a gente partilha. Se ela vendeu muito ou vendeu pouco, somos uma sociedade, vai ter que partilhar. Por quê? Um mês eu vou vender muito, outro mês eu vou vender pouco. Outro mês ela vai vender muito, outro mês eu vou vender pouco. E ali a gente vai ter uma divisão independente do valor que entra em cada mês. Por isso que eu disse, tenho que falar com Nilza, eu não posso mexer no dinheiro sem antes falar com ela. E tudo eu partilho, né, Nilza? Nilza, isso aqui vai ter que precisar gastar, a gente senta, faz cálculo e vê as nossas viagens comerciais, tudo é compartilhado, tem que pagar, é a empresa que paga. mais lenta, porque eu tenho paciência. Quer comprar agora, paciência, com o próximo mês. Eu não ficava naquela pressão de que o cliente tinha que comprar. O gerente realmente não gostava, porque ele queria bater a meta dele. E assim, eu esperava o tempo. Às vezes tinha cliente que eu sabia que tinha que dar aquela pressão, porque aquele cliente, se você não der pressão, não fecha nunca, porque é o indeciso. Sim. Então, ia começando a ler pessoas, entender pessoas, porque pela experiência, pela prática, que a gente atendia muita gente na época, era muito atendimento presencial na época. E a gente foi entendendo com os erros, com os acertos, e isso nos ensinou muito a entender. E assim, a minha virtude era, eu não tinha pressa. Não tinha pressa no sentido de vou botar uma pressão desnecessária nas pessoas, eu esperava um momento.
E geralmente o momento chegava. Se fosse na mesma hora que sentou comigo, fosse daqui a uma semana, daqui a 30 dias, daqui a 2 meses, daqui a anos. A gente tem clientes até hoje que a gente fechou. No início a gente trabalhava em outra empresa, passou para outra e fechou na outra empresa. Porque a gente manteve o vínculo. Né? E a gente tinha um segredinho, não era, Nilza? Os clientes chegavam na imobiliária, só queria ser atendido por Nilza e Lanusa. Pega o ouro, viu? E às vezes, como a gente tinha uma demanda muito grande de cliente, queria, e né? Nilza, às vezes, Nilza deu um intervalo de 2 horas de um cliente Sempre pro tive outro. problema para Ela dava esses de horários. uma. Aí, nesse primeiro atendimento, ela não conseguia em 1 hora terminar. O cliente ficava 1 hora e meia esperando. Eu saindo e dando satisfação, e o cliente, só quero ser atendida por Nilza. Uau. Para você chegar o nível que o cliente querer chegou esperar. de confiabilidade em querer esperar. Eu espero, não tem problema não. Às vezes nem Lanusa queria que atendesse, né? Mas a gente fazia Olha só, Nilza, olha, você teve o primeiro atendimento com o cliente, Nilza é branca, Lanusa é escurinha, tá gerando um certo conflito aqui, viu? Porque já teve situações de... Não, eu vou dizer, Nilza, ela nasceu para vendas. Ela vende o coração e a alma, não é só o dinheiro, não. Olha, chegava ao ponto, eu dizia assim, olha, eu trabalho em sociedade com Nilza, sua coisa. Você não é Nilza, não. Sério. Não, é porque ela está em um atendimento, se a senhora quiser eu posso dar continuidade. Não, eu aguardo, porque meu atendimento foi com Nilza. Aí pronto. Aí eu vejo assim, que quando aquela questão, o autoconhecimento, atendimento ao cliente, você colocar o cliente, ter alma para vender o cliente muito mais do que a razão. O cliente se apaixona por você ao ponto de você não entender porque ele te espera, porque ele te aguarda, porque ele leva 3 anos e guarda o seu número e vai falar com você daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. Eu tive uma cliente que falou comigo daqui a 2 anos. Lanúzia, você lembra? Eu sou noiva quando eu comecei o processo com você. Agora eu me casei, tenho uma filhinha e a gente vai voltar a comprar porque eu tive que parar, porque eu engravidei, gastei muito com casamento. São vários casos. São os mais marcantes aqui quem está falando aqui. Aí a gente fala, Nilza, tô vendo, se a gente vendesse só por dinheiro, a gente não ia ter esse nível de cliente. O nível não é nem dinheiro, o nível de cliente que a gente tem hoje. Porque se qualquer pessoa quiser abordar um cliente nosso que teve um atendimento e tem caráter, o cliente vai falar sempre bem do nosso atendimento. A gente foi agora para São Paulo, ficamos 4 dias lá. Eu fechei, sem mentira nenhuma, 4 vendas comprovadas nas datas do evento, com contratos assinados, por indicação. Uau. Eu provo para todo mundo que a venda foi feita no período que nós estávamos em São Paulo, sem estarmos online, offline. Os clientes entravam e a gente conversava com ele e rapidamente dizia, quando eu voltar a gente finaliza o processo. Conexão poderosa, viu? Verdade. Mas inclusive de vocês duas, já vi que a tampa e a panela também. É anos de experiência, porque assim, o nosso trabalho, a gente vai amadurecendo, né? É como se o Poder da Ação, eu li uma vez, não li uma vez só, li mais uma vez. Eu digo, Paulo Vieira, eu fiz uma vez, aí, quando eu vi, eita, o negócio está esmorecendo, fiz novamente, né? Porque assim, me ensinou muito. Eu agora, era o nosso tópico na prática, né? Porque eu gosto muito do foco na prática, porque ele leva a praticar. Todos os dias eu vi a frase. Eu acho que uma das primeiras frases que falam que... Eu vou até ver, gente, eu vou pedir um espaço aqui para vocês, que... Eu sou péssima para decorar essas frases, mas assim, realmente essa primeira frase, esse primeiro item, esse primeiro tópico aqui do nosso Foco na Prática de Paulo Vieira, ele diz uma coisa interessante, que era o que eu tinha. Eu sou uma pessoa que venho de uma família que gostava de acumular coisas, né? E essa primeira frase se marcou muito, e sempre quando eu me pego, às vezes, tudo que não é abundância na sua vida é disfunção. E toda disfunção merece ser tratada. Então, isso aqui foi um choque para mim de realidade na época que eu li, que o que não é abundância, por que está aqui comigo? Eu tenho que aprender a soltar. Aquilo que não está me fazendo bem, aquilo que não me traz alegria, aquilo que não traz a minha felicidade, aquilo que não traz harmonia, o que for disfunção na minha vida, deixar para trás o quê? Por exemplo, eu falo muito, eu li muito sobre hábito também,
que é algo que complementa muito no que tem nesse foco na prática. Porque os meus hábitos, eles foram mudando. A gente fala de um hábito angular, que é o que é atividade física. A atividade física mudou a minha vida, porque eu tenho problema de ansiedade, tive problema de ansiedade por muito tempo, e ele regulou essa ansiedade. Eu digo, cada pessoa tem suas características, às vezes a pessoa tem uma ansiedade é porque não faz atividade física. Se colocar atividade física, se dormir bem, se utilizar todo aquele protocolo, dormir as horas necessárias, praticar uma atividade física, se 1 hora não é suficiente, pratique as 2, mas faça a sua rotina feliz. Então aquilo ali, quando deixei o que era disfunção na minha vida e passei a fazer apenas o que era abundância, me transformou. E aí ele pede para você controlar a água. Eu era uma pessoa que não tomava água, não. Você vê, a garrafinha de água nos meus trabalhos estão sempre do meu lado. Para eu medir, eu tenho que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Então a alimentação também fui melhorando muito. Eu adorava McDonald's. Ai, meu Deus, eu adorava um fast food. Então fui me reeducando. Não que não seja bom uma vez perdida você. Sim. Não, isso aí não vai. A gente também precisa ser essa radicalidade Sim. total. Mas, assim, começar a comer bons alimentos, frutas, atividade física, tudo que nos faz, que é abundância, tudo que nos faz bem. Então, trocar por aquilo que não faz. Sim. Se assistir novela não me faz bem, assista podcast, veja os podcasts, você vai aprender Assista algo NisaCast. novo. NisaCast, com certeza. E outros programas que te acrescentem. Então, a gente vai trocando um hábito ruim por um hábito bom e a nossa vida vai se transformando. E é o poder da ação. Sai dessa zona de conforto, que é muito mais fácil fazer ficar na zona de conforto. Por quê? A gente tá ali paradinho. E quando a gente age, a gente muda a vida. Deixa com as meninas aí. Para todo mundo que está assistindo esse podcast, eu passei pelo processo de ansiedade também, né? Me acompanhou. E eu procurei autoconhecimento por uma dor muito grande. Então, as pessoas que estão assistindo, às vezes, têm a oportunidade de aprender e mudar a mentalidade por decisão, porque agora eu quero mudar. E não porque você já está lá, não tem mais saída e começa a buscar. Verdade. Então, um livro, um vídeo que você vê na internet, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Tem tanta coisa acessível e gratuita. Muita coisa. E uma coisa que enriquece muito as pessoas é o ambiente, o ecossistema. É o ecossistema. É Você muito falou difícil você vencer o ecossistema. Às vezes você vai num curso incrível, passa 4 dias lá, como vocês passaram. certeza. Vocês chegam querendo mudar o mundo, cheio de ideias maravilhosas, e às vezes vocês se deparam com pessoas negativas, vitimistas, reclamonas, que puxam a energia de vocês para baixo. Então escolha qual é a mesa que eu quero sentar, quais são as pessoas que eu quero estar. Se eu estou na mesa com uma pessoa que não me fazendo bem, ou eu vou transbordar nela para que ela fique, ou eu, infelizmente, Você vou falou, amar ela, porque Você na falou, dúvida a isso que eu gente tô falando ama. muito hoje. Você falou uma palavra para mim essencial, ecossistema. Eu disse quando a gente montou esse podcast aqui, era justamente para a gente trazer pessoas que nos acrescentassem. Porque eu dizia, poxa, aqui em Sergipe, eu tô aqui nesse lugar, eu não tô me sentindo preenchida, eu não tô... E assim, o objetivo justamente é trazer esse conhecimento para que seja compartilhado. Tantas pessoas brilhantes aqui em Sergipe, tantas pessoas brilhantes no Brasil e no mundo, no mercado imobiliário, vocês que estão aí, trabalham esse autoconhecimento que é importantíssimo para a nossa área, para a área do mercado imobiliário. E a gente vê que é importante estar junto de pessoas que nos elevem. Nós estamos na Semana Internacional do Network. Isso. É uma semana de conexões, né? Onde a gente celebra essas conexões. Nós fazemos parte de um grupo de empresários também. Muito bom. E foram conexões que nós fomos buscar. Quem são as pessoas que estão buscando crescer, prosperar, que já têm resultado? Pessoas que possam nos ensinar e a gente aprender com elas. E um mastermind, né? Essas mentes brilhantes que tem. Aí, é claro que tem um grupo que a gente quer falar só bobagem, quer brincar, quer se divertir. Precisa ser leve as coisas. Mas eu não quero ser contagiada no meu ambiente por muitas coisas. E eu decidi que muitas pessoas eu amei, mas deixei pra lá. Bruna, eu tô precisando disso. Pode me ajudar? Posso. Mas eu não quero conviver. Eu tenho o poder de decidir com quem eu quero conviver, com quem eu quero estar, com quem eu quero negociar. E com quem... Até cliente eu tive que aprender a demitir, porque não estava me fazendo bem. Isso, verdade. E isso é um posicionamento que vem com o tempo. A gente vai aprendendo que é o que vocês trouxeram, né? Não é dinheiro.
Então, quando tem esse posicionamento, esse equilíbrio aí, as coisas começam. Aí você vai vendo que pessoas do nada vão sumindo, do nada, né, Lani? Vai sumindo, outras vão chegando e você vai vendo que vai ficando leve, vai ficando divertido. Tempo e espaço, né? Tem pessoas, inclusive até tem uma das ferramentas dos cursos que fala dessa questão do ecossistema. E eu estava monitorando um dos treinamentos e a pessoa teve dificuldade de colocar porque a pessoa o ambiente onde ele estava precisando filtrar era a casa da mãe. E ele ficou doendo por conta disso, porque era a casa da mãe. Eu disse, tá, mas quem é que frequenta a casa? Não é por conta da sua mãe. Quem tá lá? E ele foi trazendo, né? Não é porque tem um cunhado assim, tem um sobrinho assim. Então, é isso aí que você tem que dar tempo e espaço. Não é sua mãe. Quais são os dias que eles não costumam estar lá e você pode ir lá visitar sua mãe? Para que você trabalhe essa questão de tempo e espaço e depois você vai contagiando as pessoas. Porque quando a gente está num processo de mudança, que a gente vê que a coisa tá funcionando, tá dando certo, a gente quer trazer todo mundo com a gente, né? A gente quer trazer... ansiedade, né? É tão bom que você quer que as pessoas compartilhem. compartilhem. As pessoas, mas só que a venha. gente precisa entender que cada um tem seu tempo. Né? Alguns, quando você disser, vamos, aí ele vem. Mas tem outros que vai dizer, vou nada, deixa eu ver se vai dar certo primeiro. E tem outros que é pessimista, vou perder meu tempo. E você só tem que fazer, como a Bruna disse, amar e deixar. Uns vão vir, outros não. Outros você vai precisar realmente demitir da sua vida porque não está acrescentando, né, na sua vida. E isso é importante, porque isso também é autoconhecimento, é autocontrole. É você se blindar para que você não saia do seu propósito, do que você está construindo de mentalidade, para que você atinja seus objetivos. Né? E isso é normal, né? Precisar afastar. Eu gostei do termo demitir, viu? Demitir. Tá demitido. Bloqueado. Tá, gente? Não sei se você se lembra que eu compartilhei que eu vivi um momento de solidão. Porque as pessoas que estavam inseridas no meu meio, elas não queriam beber da mesma água. E da água que elas estavam bebendo, eu me sentia envenenada. Eu morria, eu gritava pra mim, isso aqui não me pertence, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui, eu não quero esse ambiente pra mim. Eu gritava pra ela várias vezes. As pessoas se tornavam chatas sem ser, porque elas não compartilhavam, não viviam da mesma coisa que eu queria viver. Então hoje elas são maravilhosas, são lindas, vocês não têm nada a ver com isso. Era eu que não estava me encontrando naquele ambiente. E elas também me achando chata, insuportável, difícil de lidar. Não, na verdade, eu as amava, mas não tinha nada a ver comigo. Eu queria outras coisas, outros abraços, outras conversas, sabendo que essas pessoas que a gente senta na mesa também, bate papo, dá risada, até mesmo os processos de crescimento são engraçados, são divertidos, então não é tão chato como a gente pensa. Sim. E o melhor de tudo é o quê? A sensação de prosperar, de evoluir, que a gente vê esse mundo para evoluir. Eu tinha essa necessidade de evoluir. E aí eu preciso de uma Bruna, eu preciso de uma Alane, eu preciso de Nilza, eu preciso de um Ângelo para evoluir. Agregar essas diversidades todinha e crescer e se sentir bem, que é para isso que a gente veio. E aquelas pessoas que não nos completam, a gente mantém um amor, um carinho, mas tem que ter o distanciamento, porque não quer beber da mesma fonte. Um dia ela vem beber da nossa fonte, né? Nesse livro ele fala também sobre a identidade, do fortalecimento da identidade. E quando a gente tem a identidade muito forte, quem a gente é, na essência, quem Deus nos fez para ser, a opinião dos outros vira só a opinião dos outros. A gente entende que machucado machuca e que ferido fere. E a gente passa a amar eles do jeitinho que eles são, sem querer transformar. Mas aí as escolhas vão ficar mais fáceis. Antigamente eu tinha que mentir para dar um não. Se eu não quisesse, se você dissesse assim, Bruna, vamos passar o domingo na minha casa. Hoje eu não quisesse, eu ia dizer, olha, Nilza, eu tenho um compromisso já nesse domingo, então eu não vou. Eu disse, pra minha vontade, eu tenho que mentir. Não, eu não vou. Por quê, Bruna? Porque eu não quero ir. Tô com vontade só de ficar na minha casa hoje. Então, as coisas ficam leves, ficam fáceis. Eu sou muito encantada e muito apaixonada pela metodologia do Paulo Vieira e por esse livro, porque ele é o mais completo que eu já li na vida. Mesmo sem gostar de ler, eu leio muito, porque eu preciso desenvolver, né? Tô sendo sincera, mas porque eu preciso desenvolver. Mas é um livro que, pelo menos uma vez por ano, eu leio de novo. E cada vez que eu leio, vai caindo ficha diferente. E é impressionante.
Nilza, nosso tempinho já. O tempo está. Tá tão gostoso, né? Muito bom, bate-papo está maravilhoso, maravilhoso. NilzaCast aqui, maravilhoso. Assim, é muito conhecimento a ser partilhado, né? Geralmente, como os nossos convidados vêm aqui e a gente não quer acabar, mas a gente é pressionado a acabar, né? O nosso episódio. A gente só tem a agradecer, Lani e Bruna, pela participação de vocês aqui, acrescentaram bastante, né? Trouxe bastante conhecimento, perfil, entender pessoas. E assim, deixe o contato de vocês também, para quem quiser. Tem essa palestra agora, dia 12. Que elas vão falar um pouquinho treinamento, agora, na verdade, né? um treinamento. Dá a palavra para vocês falarem sobre esse treinamento agora do dia Então, 12. gente, eu quero convidar vocês, aqui a audiência do NilzaCast, para estar com a gente nesse treinamento. Vai ser agora, dia 12, no próximo domingo, o dia todo. É uma imersão, onde a gente vai trazer para vocês tudo que tem dentro desse livro, ferramentas, práticas, onde a gente vai construir a vida abundante de vocês junto com vocês. Vai trabalhar foco, vai trabalhar a questão de comunicação, vai trabalhar o seu planejamento, como você agir, quais são as ações certas. A gente vai trazer a importância de você dizer não para muitas boas ideias, para focar na principal, porque às vezes aparecem muitas ideias boas e você acaba desviando o seu foco. Né? Vai trazer um despertar de consciência para que você assuma realmente a responsabilidade da sua vida, assuma realmente a responsabilidade dos seus negócios, que você deixe de ser seu melhor funcionário e você seja realmente empresário responsável pelo seu negócio. Né? Então é tudo isso que a gente vai trazer nesse treinamento agora do dia 12. Né, vai estar eu e a Bruna e uma equipe de monitores para estar dando suporte e a gente vai trazer tudo isso. No treinamento a gente vai também vai ter sorteio de livros e a gente vai estar lá acompanhando cada um de vocês, né? E espero encontrar vocês. As inscrições estão pelo Simpla ou se vocês quiserem também podem entrar em contato direto com a gente pelo nosso Instagram, que a gente também tem condições para grupos, né? Se a pessoa quiser montar um grupo de 3 pessoas, 5 pessoas, a gente tem condições especiais para grupos também. Né? E a gente só quer transbordar na vida das pessoas, né? Ver as pessoas terem suas vidas e negócios impactados e transformados, assim como a gente teve a nossa vida também. É tudo sistêmico, né? Eu busquei muito técnico, só que vocês corretores que estão aí acompanhando, vai mandando esse aviãozinho aí para todo mundo seguir esse podcast aí, seguir muito, ouvir muito vocês, que eu assisto, aprendo bastante também com vocês. É um contágio social incrível. Vocês vêm com a gente pro nosso treinamento, porque nem tudo é técnico, né? Tem comportamental, tem emocional e tem espiritual também. Nós precisamos cuidar de todas as matrizes para a gente crescer e prosperar de maneira equilibrada. Gratidão pela presença de vocês. Eu vou pedir só um pequeno break, viu, Videomaker aí, pra gente agradecer os nossos patrocinadores, a Fontes, correspondente bancário na figura de Adriane e Micael, né? Que sempre nos apoiam nos nossos projetos. Alfama Cursos Técnicos na figura de Zaqueu Jesus aqui. Muito obrigada por todo o apoio. Todas as construtoras imobiliárias que passaram por aqui, Imobiliária House, Imobiliária Digital, que também esteve aqui nesse podcast, acrescentando, trazendo bastante conhecimento para todos nós. E gratidão a todos que direta ou indiretamente têm contribuído muito, né, para que esse canal cresça, para que a gente divulgue, né, as pessoas maravilhosas que a gente tem aqui em nosso estado e de outro estado também, que a gente vai com certeza, né, expandir isso aqui tudo. Mercado imobiliário e também para o crescimento pessoal. Vocês acrescentaram muito. Gratidão, né, Lúcia? Gratidão. Obrigada. E tem poder quem age.